transformar em algum produto. Renan, a palavra é sua. Obrigado. Já comecei então, tá? A gravar. Obrigado, professor. Uma honra estar com todo mundo aqui. Fico lisonjeado aí com suas palavras, né? De fato, também é uma honra de ser colocado ao lado do professor Pierucci aí, que realmente é um dos grandes nomes aí da sociologia da religião, da sociologia weberiana no Brasil, né? Ele é essa edição da Companhia das Letras, foi colocado como editor, né? Mas ele foi bem também acompanhou. Eu vi uma parte desse processo aí, eu já era aluno dele, da tradução e tal. Então, além de um grande sociólogo da religião, ele foi um exímio weberiano aí, um, um inspirador, né? Foi um professor que me inspirou a começar aí nessa pesquisa na área de sociologia da religião. Foi minha primeira iniciação científica, foi com ele. E aí eu até aproveito o gancho para começar falando um pouco sobre isso, né? Porque essa trajetória minha, esse tema veio parar no meu radar muito por causa dele e de uma forma bastante inusitada, né? Mas deixa eu colocar aqui. Eu tô com o poder de compartilhar a tela, né? Que eu coloco uns slidezinhos que eu preparei. Deixa eu ver. Tô. Então vocês me avisam se tiver tudo funcionando normal. Bom, então, como o professor Milani disse, eu terminei recentemente o doutorado na USP e eu estava com a orientação do professor Reginaldo Prandi, né? Essa trajetória de pesquisa ela começou lá na iniciação científica, como eu vinha dizendo, com o professor Pierucci. Na época, 2012, primeira iniciação, fui estudar o fim do mundo dos maias. O projeto começou então em 2011, né? A gente estava começando com aquele burburinho de que o mundo acabaria em 2012, com a previsão suposta dos maias. E eu estava conversando com o Pierucci, na época tinha acabado de fazer a matéria de Max Weber com ele, é, é o segundo é o segundo ciclo do segundo ano, e aí a gente estava conversando sobre algum projeto de pesquisa, jogamos algumas ideias, e aí a gente falou, pô, esse negócio dos maias, que legal, pode ser que saia alguma coisa daí. Então eu comecei vendo isso, e lá, enquanto eu estava estudando essa coisa da profecia dos maias, a gente sempre via ali contraposto as discussões, né, que se propunham a respeito dessas profecias, sempre aparecia algo do tipo, olha como eles eram rebuscados cientificamente e tal, como essa coisa do fim do mundo tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo com o clima hoje, porém, vamos deixar de lado um pouco esse pavor do fim do mundo esotérico e vamos prestar atenção no que a ciência está nos dizendo sobre é, a crise ambiental. Então, aparecia um pouquinho ali uns sinais de uma disputa, a gente chamava de uma disputa em torno do fim do mundo. Né? Tanto que o título de uma dessas iniciações é Tinha um fim do mundo no meio do caminho, que era uma brincadeira um pouco com... Bom, peraí, parece que a religião está se incomodando um pouco com essa escatologia na origem da palavra, né? Escatológico, que hoje não tem sentido, mas escatológico no sentido de a lógica do fim dos tempos. Então, o que é essa disputa aqui em torno de quem que sabe sobre o que vai acontecer no fim do mundo? Né? Então foi ali que a gente começou a ver essa contraposição, um pouco essa disputa da esfera religiosa com a esfera científica em torno dos discursos escatológicos. Tanto que daí, dessa iniciação científica, surgiu o A projeto questão de mestrado. do post de... Surgiu o projeto de mestrado, que era, a princípio, o título do projeto quem tem, quem tem medo do fim do mundo, né? Ou o fim do mundo agora é verde. E aí depois, ao longo da pesquisa, esse título se tornou A Salvação Agora Verde. Então, a gente vai ver isso aqui um pouquinho na medida que eu apresentar, mas basicamente o que a gente viu ali ao longo da pesquisa foi que essa disputa, essa conversa, esse debate tem muito mais a ver com uma narrativa sobre a origem do que com uma narrativa sobre o fim dos tempos. Né? Nesse meio tempo, o Pierucci faleceu, a minha orientação passou para o professor Reginaldo Prandi, que é outro dinossauro da sociologia da religião no Brasil, autor do Mitologia dos Orixás, etc. E aí a gente foi desenvolvendo essa pesquisa e terminei o doutorado recentemente com ele. Bom, eu vou entrar um pouquinho mais nessas pesquisas ao longo da apresentação, mas o que eu preparei mais ou menos para hoje, já que o texto está publicado e acessível para todo mundo, é contar um pouco mais desse panorama geral dessas pesquisas que levaram a essa produção desse caderno, né? Culminando aí no que eu pretendo agora continuar no pós-doc, se tudo der certo aí no Rio. Bom, então,
O contexto, mais ou menos, da pesquisa é esse que eu expliquei. Ele parte de uma perspectiva sociológica weberiana que pensa a sociedade a partir de diferentes esferas de sentido, né? Então, essas esferas, esses espaços sociais aí regidos por valores relativamente autônomos que concentram certos tipos de práticas, certas disputas, certos interesses próprios daquela esfera, né? Então, a esfera política, econômica, artística, científica. Então, basicamente, a ideia, o start aí dessas investigações, tanto no mestrado quanto no doutorado, é de que em cada uma dessas esferas a gente consegue ver aí concepções específicas acerca de quais seriam as verdadeiras causas e quais seriam as melhores soluções para a crise ecológica, né? Então, a gente vê essas concepções específicas sendo desenvolvidas e propostas em cada uma dessas esferas, e na esfera religiosa isso não é diferente, né? Ela não ficou de fora desse processo. Então, em paralelo aí ao avanço do debate ambiental na esfera pública, a gente consegue ver representantes de diversas denominações aí que propõem elaborar respostas a uma preocupação que não é mais voltada à salvação no outro mundo, nem na salvação neste mundo, mas sim a salvação deste mundo. Então, esse é um jogo de palavras que eu sempre faço porque ele capta muito bem o que está em jogo aqui nessa reorientação, né, nessa reconfiguração, né? Mas, de partida, a gente já vê um problema bastante óbvio surgido com essa reconfiguração, sobretudo no caso das religiões abraâmicas, né, às vezes também chamada de religiões do livro, que é como que a gente oferece uma resposta especificamente religiosa de apoio à pauta ecológica, partindo de uma cosmologia que é marcadamente antropocêntrica, né? Uma cosmologia que postula um lugar absolutamente separado para o homem em específico, né? E para o ser humano em geral. Então, aqui não estou usando o homem como sinônimo de humanidade à toa, essa é a cosmologia propõe isso, né? Tanto na origem quanto no destino do mundo, né? Esse lugar separado para o homem. Então, assim, desde a Idade Média, se a gente pegar a concepção reinante apoiada nos alicerces da tradição judaico-cristã, era de que todas as formas de vida eram meros suportes à expansão e ao usufruto do ser humano, né? E tudo que ameaçasse transpor essa barreira homem-animal, não à toa, historicamente, sempre foi alvo de muita atenção. Então, a falta de higiene, a nudez, os cabelos longos, trabalhar à noite, nadar, qualquer coisa que remetesse à animalidade, né? Não a todas as representações do diabo, elas sempre envolvem uma combinação entre o ser humano e o animal, né? A bestialidade, por exemplo, bestialidade é o sexo com os animais, né? Ela foi por muito mais tempo, historicamente, condenada e tratada como algo repugnante por muito mais tempo do que o próprio incesto, né? Se vocês quiserem ver um pouco disso historicamente, quem faz uma maravilhosa reconstrução histórica disso é o Keith Thomas, nesse livro que eu indiquei, que tem traduzido em português, é ótimo, mas bem documentado. Então, a ideia é o quê? Obviamente, a gente tem aí visões heterodoxas que se afastam disso um pouco, né? Mas a matriz axiológica, como mostra Keith Thomas e como é consenso, é eminentemente antropocêntrica, a matriz axiológica cristã. Quando eu falo matriz axiológica, eu sempre tenho que me policiar para ficar retomando, para depois no debate me cobrem sobre isso se eu passar algum, mas a gente usa muito terminologia nichada, né? Então, na sociologia da religião isso é um pouco mais claro, mas matriz axiológica no sentido daquilo que é aquela eixo de valores do quais derivam certos comportamentos e condutas, né? Então, matriz é coisa da matemática, né? Você coloca algumas coisas, mas a gente está falando de uma matriz de valores, né? Então, a matriz axiológica cristã é eminentemente antropocêntrica. E quem vai botar o dedo mais nessa ferida do que qualquer um no debate público, né, mais recente, foi o historiador weberiano Lynn White Jr., no artigo The Historical Roots of Our Ecological Crisis, né? Ele foi publicado na década de 60 na revista Science. É um artigo que explodiu assim desde o seu lançamento. Depois ele escreveu outros artigos sobre o mesmo tema, aprofundando, complexificando o tema. Mas basicamente a tese que o White apresenta lá, que não é nova, né? Ele não foi o primeiro, por isso que eu falo que ele popularizou, que ele botou o dedo na ferida, apesar de não ter sido o primeiro a falar sobre isso. Então, basicamente, o que o White fala nesse artigo é que, ao ensinar que Deus criou o mundo para benefício do ser humano e que o ser humano é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus, que é a chamada doutrina da Imago Dei, né, a narrativa judaico-cristã motivou, né, o surgimento de um antropocentrismo sem precedentes no mundo, e isso que diferenciaria, né, o desenvolvimento ocidental em relação ao oriental. Então, aí, o trecho básico, muita gente conhece, no qual se
representa isso de forma mais clara é o trecho do Gênesis 1:28, né? Deus abençoe, disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse trecho é repetido depois no Gênesis de novo, de um jeito um pouquinho diferente, mas ele é reafirmado 2 vezes nas narrativas da criação judaico-cristã, né? Eu também sempre gosto de mencionar um caso aqui pessoal para mostrar o quanto isso não é algo do século XIX, né, que morreu no século XIX, que isso é a mentalidade de fato que é a default, né, num cristianismo contemporâneo. Quando eu sou vegetariano, mas quando lá pelos 14, 15 anos eu comuniquei à minha família, né, sobre a decisão de não comer mais animais, a minha avó, minha família toda da congregação cristã, eles são pentecostais clássicos, para quem conhece aí essa ramificação. É aquela igreja que as mulheres usam véus, então homem e mulher separado. Então, é uma igreja bem tradicional, bem anti-intelectualista, tem uma leitura bem literal dos textos bíblicos. Então, quando eu cheguei e comuniquei para minha família que eu não ia comer mais carne, eu lembro até hoje, assim, o quão absurdada minha avó ficou com a ideia de que alguém estaria levando em conta um animal para além do fato de ele ser útil, né? Então ela ficou me questionando assim por algumas horas sobre o que, por que eu estaria com dó de um bicho que foi colocado por Deus na Terra para ser consumido por mim, né? Então não é algo tão extemporâneo, assim. Isso eu sempre gosto de marcar isso para não parecer que eu estou falando aqui de séculos passados, né? Bom, mas voltando ao White. Então, não bastasse o fato, então, do cristianismo ocidental difundir essa perspectiva de que o homem é único, feito à imagem e semelhança de Deus e que tem alguma relevância espiritual, não bastasse isso, ao se impor historicamente como religião dominante, o cristianismo, que é uma religião exclusivista, acabou destruindo o animismo pagão. Então, com isso, ele avançou o desencantamento do mundo, né? Então, o que o White está fazendo aqui? Ele retoma uma tese weberiana. É a ideia de que a hegemonia do cristianismo, ao mesmo tempo, é um vetor de desencantamento do mundo, né? Aliás, isso é algo bem compreendido. Muita gente fala do Weber, né? Coisa de desencantamento, reencantamento. Para o Weber, o incremento da religião cristã foi um vetor de desencantamento, né? Não de reencantamento. Porque a religião cristã, ela despovoa o mundo, vamos dizer assim, né? Então, resumidamente, aí a ideia de que o judaísmo ele era mais uma monolatria do que o monoteísmo, que ele postulava uma exclusividade de adoração, né? Uma adoração em relação a um Deus transcendente, então ele faz essa inovação, né, que coloca um Deus muito mais longe, mas ao mesmo tempo um Deus ciumento. E aí vem o protestantismo e leva isso ao extremo, né? Elimina totalmente, principalmente na versão calvinista, elimina qualquer meio mágico de salvação. Então está fora da alçada humana fazer qualquer coisa que possa mudar o plano de Deus, você já nasce predestinado, né? Então você vê como isso desencanta o mundo, sai do poder do homem qualquer ação salvífica, qualquer coisa que possa mudar o destino dele. Então, depois só disso é que vem a ciência e tira o quê? O sentido transcendental. Então, não só você não pode fazer nada, como você não está indo em direção a nada. Então, a ciência é uma última etapa de um macro processo de desencantamento do mundo. De novo, para quem quiser mais sobre esse tema, recomendo muito o livro do Pierucci, que a gente mencionou aqui no começo, que se chama O Desencantamento do Mundo. Foi a tese de livre docência dele sobre esse conceito, sobre essa ideia. Voltando, né? Então, com essa difusão das teses do White, lá ainda no final da década de 60, começo da década de 70, já se consolidou, então, ainda mais algo que já existia, mas foi consolidado agora com um respaldo aí mais intelectualizado, né? Essa antipatia entre o movimento ambientalista e indivíduos engajados nas pautas ambientais em relação às religiões monoteístas, principalmente aí cristãs, né? Então, até hoje a gente vê ecos dessa disputa, né, desse antagonismo, e as religiões, na medida em que cristãs que querem entrar como propositoras simpáticas da causa, elas precisam contornar essa crítica de algum jeito, né? Então tem 2 caminhos básicos aí de partida apostos, que são ou negar que as doutrinas são de fato antropocêntricas, né, falar que é um erro de interpretação histórico ou algum preconceito, algo do tipo, ou afirmar que o antropocentrismo não é um problema, que o antropocentrismo não é incompatível com o apoio à causa ecológica, né?
Eu vou voltar mais para frente sobre essas, para falar um pouco mais sobre essas formas de compatibilização, mas primeiro eu preciso deixar registrado aqui o seguinte: já foram feitas, desde a época do White, uma série de pesquisas tentando provar essa tese, tentando ver o quanto ela se aplicava. E, basicamente, o que a gente vê é a identidade religiosa é determinante na hora de falar se alguém vai ser pró ou contra a pauta ambiental? Não. Né? Não existe isso aí de forma automática, como, aliás, não existe em quase nada, né? Em termos de fatoração, de correlação sociológica com identidades e comportamentos. Então, o ponto é, as afinidades são mediadas, né? Os efeitos dos fatores religiosos, eles são mediados por outros fatores culturais. As pessoas podem enfatizar ou matizar alguns aspectos ecologicamente relevantes da sua fé a partir de outros ideais, de outras identidades, de outros compromissos que não são religiosos, né? E que são mais ou menos relevantes em determinados contextos. Né? Um exemplo bastante didático disso é que a gente vê católicos, em geral, pontuando mais alto em escala sobre preocupação com o meio ambiente. Tá, mas se a gente pega uma dupla classificação, os Estados Unidos é o contexto mais fácil da gente ver isso, porque é onde tem mais pesquisa, né? Mas no contexto norte-americano, por exemplo. Então, se a gente pega católicos democratas, eles vão estar lá pontuando muito mais do que os católicos republicanos. Né? Então, eles acham que o aquecimento, por exemplo, o aquecimento global, numa pesquisa aí um pouco mais recente. Então, no aquecimento global, 85% dos católicos democratas acham que está acontecendo, 51% dos republicanos acham que está acontecendo. Né? Dos que acham que está acontecendo, 62% dos democratas acham que é por atividade humana, 24% dos republicanos, católicos republicanos, acham que é por outra coisa que não atividade humana. Né? Ainda nesse mesmo grupo, 64% dos católicos democratas acham que é um problema sério. Só 24% dos católicos republicanos acham que é um problema sério. Então, isso quer dizer o quê? Não é que a religião é irrelevante, né? Nem que ela seja determinante, é que ela não atua num vácuo cultural. Né? Então, eu trago lá na tese vários outros exemplos disso, trago alguns dados do Brasil também para mostrar basicamente esse mesmo ponto. Né? Mas isso feito, a gente volta a outra questão fundamental que ficou guardada, que é basicamente o que a gente está medindo quando a gente fala de preocupação ambiental, né? Nessas pesquisas. Né? Qual é o tipo de ambientalismo, qual é o tipo de importância ao meio ambiente que essas pesquisas registram, né? Atribuída por cada um dos respondentes. Então, isso remete ao quê? É uma questão de como tipificar, como conceituar o próprio ambientalismo. Né? Então, a gente tem, na literatura, inúmeras fundamentações e concepções acerca do que seria, né, uma preocupação ambiental, e por isso mesmo seria até insensato, inconsistente falar em ambientalismo como se fosse algo unívoco, como se fosse algo simples. Né? Genericamente, é algo tão vago quanto pessoas que atuem na defesa e proteção do meio ambiente. Né? Só que o que se considera como meio ambiente, o que se considera como ameaça, o que se considera como solução, de novo, isso varia, né? A depender do grupo em questão. Então, a grande maioria dessas tipificações, elas têm como operador principal a presença ou ausência aí de preocupações sociais. Né? Então, tem a clássica distinção, todo mundo conhece, entre ambientalismo conservacionista, que define o meio ambiente basicamente como mundo natural, selvagem, as intervenções como algo que tem que ser técnico, restrito a cientistas naturais, criação de parque, reserva, etc., e o socioambientalista. Né? O mundo urbano entra no mundo ambiental, a gente relaciona a degradação com o desenvolvimento capitalista, dá ênfase a aspectos políticos, esse tipo de coisa. Né? Tem uma autora, não sei se todo mundo conhece, Andrea Zaori, que é antropóloga, ela faz ela usa essa ideia para fazer duas definições muito boas, que é ambientalismo árvore e ambientalismo gente. Eu acho muito legal. Mas, de qualquer forma, se você revisar a literatura sobre o tema, sobre essa tipificação do ambientalismo, você basicamente nunca vai encontrar o fator religioso sendo levado em conta, as visões religiosas que as pessoas têm. Né? Então, é por isso que eu já venho, desde essas primeiras pesquisas, tentando aí desenvolver e aprimorar uma tipologia que dê mais realce e que tente contrapor de forma mais clara esses valores e crenças seculares em relação aos religiosos, na ideia do que é cuidar da natureza. Né? Então, de forma bem resumida, para a gente ter mais ou menos uma coordenada aqui do mapa mental, para quando eu citar esses conceitos, essa tipologia parte de uma primeira grande vertente, que é a vertente esotérica.
né? Nessa vertente esotérica, do ambientalismo esotérico, os desequilíbrios ecológicos, eles são expressões de desequilíbrios místicos, né? Em contrapartida, a resolução desses desequilíbrios é projetada como algo que deriva de uma reintegração do ser humano no universo, no cosmos, na teia da vida, assim diante, né? São reflexos do quê? Do desequilíbrio místico. Então, uma reintegração é a solução para o próprio, uma reintegração do ser humano é uma solução para o problema do próprio meio ambiente, né? Numa vertente pragmática, racionalista, esses mesmos problemas eles são imputados à falta de desenvolvimento tecnológico, administração ineficaz de recursos, e, em contrapartida, a superação dessa crise vem da onde? Do progresso científico, da disseminação de informações, da formulação de arranjos econômicos ou governamentais mais eficientes, né? Então, é uma vertente pragmática racionalista. Não tem nada a ver com integração, né? Não tem nada a ver com desequilíbrio místico, com moral. Por fim, a gente chega nessa última, que é são as vertentes moralistas do ambientalismo, nas quais a degradação ecológica é vista como um reflexo, de novo, só que não agora de desequilíbrio místico, mas da degradação dos valores humanos, né? Então, a solução requer uma reformulação moral, que a gente precisa... uma reformulação moral a partir da qual os seres naturais, na versão intramundana, adquirem um status mais elevado, ou uma regeneração moral que reconduza a humanidade aos propósitos divinos originais. Então, uma modelação extramundana. Então, percebe que a gente pode ter moralismo sem ter religião, tá? Não são sinônimos, isso aí também é importante. As religiões reivindicam o monopólio da moral, não funciona assim. Então, não é porque eu estou falando de ambientalismo moralista que eu estou falando necessariamente de religioso. Por isso, essa divisão entre intramundana e extramundana, tá? Correntes biocêntricas, por exemplo, são moralistas intramundanas, né? Elas postulam um status moral aos seres não humanos, mas que não parte de uma fundamentação metafísica ou transcendente. Ok? Então, bem resumido isso mesmo, tá? Mas seguindo um pouco, ainda aí, então, que as formulações ecorreligiosas, elas se localizem lá no finalzinho, então, no polo moralista extramundano, dentro desse polo moralista extramundano, a gente pode ver uma série de outras diferenciações, né? Dentro desse universo que eu estou tentando traçar aqui. Então, dentro dessa casinha extramundana, o que eu tenho feito em diálogo principalmente com a Laurel Kearns, que eu cito aí no artigo, também passei um tempo com ela, pesquisando lá nos Estados Unidos, é uma pesquisadora das pioneiras aí sobre a ecologia cristã. Então, dentro dessa casinha extramundana, a gente pensa aí as éticas da zeladoria, ou ética da mordomia, depende da tradução, né? A ética da ecojustiça e a ética da espiritualidade da criação. São esses três. Então, de novo, de forma resumida, a gente entra nisso tudo com mais detalhe na hora que abrir para conversa, se vocês acharem que é o caso. Então, dentro dessas três novas casinhas, a gente tem a zeladoria, que é basicamente o quê? A ideia de ressignificação daquele mandamento da dominação que eu li para vocês, né? Então, ele propõe no lugar da ideia da dominação a ideia do cuidar da criação, né? Porque no próprio Gênesis a narrativa da criação fala que Deus foi colocado para cuidar e criar do jardim, né? E a ideia é que o jardim, na verdade, era o jardim do Éden, mas depois virou o próprio mundo. Então Deus não mandou aqui só para dominar, mandou para cuidar também. Então, a ideia é o quê? Que se a gente lê o primeiro trecho à luz do segundo, a gente deveria entender que o domínio não é uma destruição, e sim é um domínio cuidadoso, é o cavaleiro, né? Então, basicamente, Deus não deu uma licença à destruição, mas sim delegou um poder que deve ser exercido de forma responsável. Logo, nessa perspectiva, a resolução da crise ecológica, então, não demanda, e a reformulação moral que ela impõe, ela não vem de uma refundação da religião, mas sim de uma reafirmação da religião em seu sentido originário, né? Então, por isso que eu brinco com esse meme do cachorrinho tomando café enquanto a casa pega fogo, que é basicamente a ideia, não, it's all fine, né? Não tem que mudar nada. O que aconteceu não tem nada a ver com a religião, né? Então, a segunda casinha é a ética da ecojustiça. Ela basicamente se fundamenta aí na ideia de que como que ela traz a moral religiosa para a pauta ecológica. Ela afirma que o cuidado da criação está ligado à ideia do dever cristão de cuidar dos pobres e dos marginalizados. Então, ela conecta essa obrigação com a perspectiva ecológica. Então, você deve cuidar do meio ambiente porque Jesus afirmou como uma obrigação dos cristãos cuidar do próximo, né? Se você não é
alguém preocupado com o meio ambiente, você não está cumprindo esse mandamento. Então, não é uma ligação direta, ela é mediada, né? Você não tem que cuidar do meio ambiente porque sim, porque em si tem um valor, mas porque é parte do cuidado do próximo. Tá? Então, é mediado pelo cuidado do próximo, né? Com a justiça. Por fim, a espiritualidade da criação, ou ecoespiritualidade, né? Depende, de novo, da tradução. A ideia aqui é o quê? É mitigar o antropocentrismo lá da cosmovisão tradicional, propondo uma irmandade entre a criação. Então, né, o homem é uma parte da criação, mas ele é irmão dos outros seres, e cada um dos seres tem o seu propósito direto em relação a Deus, que não passa pelo homem. Né? Então, a ideia aqui é que o foco da prática religiosa precisa mudar da redenção para a contemplação, visando a experiência religiosa a partir do nível pessoal. Né? Na medida em que cada um conseguir ascender a essa prática contemplativa, vai entender o papel de cada ser na criação e deixar de destruir o meio ambiente. Essa é mais ou menos a ideia da ecojustiça, da ecoespiritualidade. Então, lá no caderno tem um pouquinho mais detalhado sobre cada um desses tipos. De novo, a gente volta a eles na hora que eu abrir a conversa aqui, para não tomar muito tempo com isso. De toda forma, então, agora indo especificamente para desdobramento disso, né? Vamos pensar, então, seguindo aqui o rastro da ecologia, da ecoteologia católica. Então, sem muito rodeio, a gente tem que ter em mente que no plano das estratégias, a atual discussão católica sobre ecologia, ela está inserida numa empreitada midiática de retomada da imagem da igreja enquanto instituição do bem, né? Enquanto instituição preocupada com causas sociais, com o bem-estar das pessoas, do povo. Então, não é à toa que esse investimento centralizado do Vaticano nessa temática, ele tenha ocorrido, tenha começado depois lá dos escândalos de pedofilia, dos crimes do Vaticano, que estavam basicamente corroendo a imagem da igreja na esfera pública, né? Então, a esse respeito também é sempre bom a gente lembrar algo importante que passa despercebido muitas vezes no debate sobre as estratégias institucionais da Igreja Católica, que é o fato de que o Bergoglio, o cardeal Bergoglio, ele, apesar de ele ter escolhido o nome Francisco, ele sequer é franciscano, né? Ele é um jesuíta, o Bergoglio, mas isso ficou em segundo plano diante da estratégia, de novo, de simbolizar uma nova era na igreja, né? O apelo a uma figura que remetesse à humildade, esse tipo de coisa. E o reflexo do sucesso dessa aposta estratégica institucional da igreja, ele fica refletido no fato de que a Laudato Si, a encíclica ecológica Laudato Si, ela teve uma ressonância midiática e política que vocês nunca viram com nenhum outro documento católico. Quem já tinha ouvido falar numa encíclica antes aqui? Né? Não sei quem trabalhava com esse assunto. Né? Então, em meio a esse frisson, ficou parecendo aí para muitos que o Francisco ele é um grande revolucionário que trouxe essa discussão pela primeira vez para o seio da igreja, mas muito longe disso. Né? Então, onde eu foquei mais isso foi no mestrado, lá eu mostro como essa primavera da ecologia católica, ela teve os primeiros brotos dela lançados lá na década de 70 ainda, junto com a discussão com o Leon White, o debate com o Leon White. Quando o então Papa, na época era o Paulo VI, ele fez um pronunciamento afirmando pela primeira vez a importância do meio ambiente para a Igreja Católica numa Assembleia das Organizações Unidas para a Agricultura e Alimentação, da FAO. Não por acaso, nesse momento, era um momento histórico também em que as questões ambientais alcançavam lá uma repercussão mundial, né, com viés notadamente neomalthusiano, né? Então, o que eu fiz no mestrado foi basicamente pesquisar lá os arquivos do Vaticano para determinar em que momento isso acontece, essa primeira inserção católica no debate ambiental, em que momento em que ela acontece, em diálogo com quem e qual é o posicionamento que a igreja está tentando marcar nessa época, né? Então, fiz essa pesquisa lá nos arquivos do Vaticano. Infelizmente, o arquivo já estava digitalizado quando eu comecei a pesquisa, então eu não pude pedir um financiamento para a FAPESP para viajar para Roma, né? Então, tive que fazer online mesmo. Mas se você puxar todos os documentos do arquivo do Vaticano, você vai ver que esse primeiro pronunciamento está nesse contexto da década de 70, que é uma discussão com o neomalthusianismo. Aliás, ninguém tinha feito esse levantamento documental ainda, e eu dei muita sorte na escolha do tema, porque na época que eu comecei essa pesquisa do mestrado, eu fiz o projeto, também não tinha ainda nem sombra, nem existia nada sobre Laudato Si. O Papa Francisco, quando eu comecei o mestrado, tinha acabado de ser eleito. Então, aliás, é bom lembrar que os papas são eleitos, tá? De novo, voltando à questão das estratégias institucionais, o Francisco não caiu de lá tomando o poder como se fosse uma revolução interna na igreja. Ele foi eleito, né? Ele não é um outsider que caiu no trono da monarquia da igreja. Né? Voltando. Então, o que começa, de fato, o que motiva a igreja a tratar desse tema ecológico lá na década de 70 é
essa inserção do Paulo VI no debate à década de 70, ele estava dialogando com um debate próprio da Igreja Católica nessa época, que era o quê? O debate sobre o controle de natalidade, né? Outro ponto importante aqui, só antes de eu entrar um pouquinho mais nisso, também a gente precisa sempre olhar com muita cautela que essa síndrome do hipster que tem aqui entre muitos teólogos, principalmente, que é aquela coisa de que eles já estão falando disso muito antes de ser moda, né? Qualquer debate com o pessoal envolvido nas disputas religiosas tem muito o capital da ancestralidade. Eu discuto um pouco isso na tese sobre a coisa do capital da ancestralidade. Então, eles querem sempre remeter a inserção deles a debates muito mais ancestrais, como se eles já soubessem disso antes de alguém ensinar, né? Porque nunca vem de fora, vem sempre de dentro. O conhecimento já está lá, não precisa que o mundo passe nada para a religião. Então, vocês vão achar em alguns casos teólogos, ou mesmo pessoal da ciência da religião, querendo reivindicar, por exemplo, que já antes do Vaticano II, ou no Vaticano II, a Igreja Católica está lá apoiando a causa ambiental. Não está. Vocês só vão ver o primeiro documento simpático de um Papa em relação à pauta ambiental na década de 70. Né? De novo, isso com mais detalhe lá na monografia do mestrado, para quem se interessar, não é uma discussão que eu vou aprofundar muito aqui. O ponto, só para deixar claro, é o quê? Que ele estava debatendo com o pessoal do controle de natalidade, o Paulo VI, quando ele entra nesse tema. Então, o que ele fala é o quê? Os métodos de regulação artificial de natalidade, né, ele dizia, o Paulo VI, eles abrem um caminho amplo e fácil à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Porque, segundo ele, o homem, quando ele tem à disposição o uso de práticas anticoncepcionais, ele perderia o respeito pela mulher e veria considerar ela apenas como um instrumento de prazer egoísta. Entende? Então, você levaria a uma degradação moral o uso de contraceptivos artificiais, porque o homem veria a mulher apenas como um instrumento de prazer. Percebem como até a ideia de que a mulher em si possa estar tirando proveito, tendo também prazer com os de práticas anticoncepcionais, está até excluída aqui do pensamento. Mas, enfim, ele está dialogando com quem? Com o Paul Ehrlich, com o The Population Bomb, né? Está debatendo com o Clube de Roma, fundado também no final da década de 60, lá, os limites do crescimento. Então, não é à toa que esse caldo de ambientalismo malthusiano leva um Papa a se inserir no debate. Né? Ele precisava, nesse momento, diante dos respaldos que o diagnóstico da crise ecológica estavam fornecendo aos defensores das políticas de controle de natalidade, a Igreja precisava de algum tipo de resposta alternativa que não contrariasse a pauta ambiental, mas que, ao mesmo tempo, desviasse o curso para fora do apoio às políticas de controle de natalidade. Né? Então, é por isso que ele vai lá na ONU, na plenária da ONU, fazer um discurso avisando, né, que eles reconhecem o problema ambiental, a importância do problema ambiental, mas são contrários aos raciocínios que incentivam práticas contraceptivas para beneficiar o meio ambiente. Né? Porque a pílula é um signo da decadência moral. E a decadência moral está na raiz da crise ambiental. Logo, se a gente controla a natalidade artificialmente, a gente agrava a crise moral, e um agravamento da crise moral vai levar a um agravamento da crise ambiental. É isso. Se vocês pegarem o pronunciamento dele na década de 70, é isso. E ele vai repetir esse mesmo raciocínio em basicamente qualquer pronunciamento dele sobre ecologia a partir de então. Né? Eu coloquei alguns trechos aí onde isso fica de forma mais clara, mas é daí que surge essa ideia no âmbito do cristianismo da ecologia moral. Né? Então ele fala lá, o Paulo VI, hoje preocupamos-nos com a ecologia, isto é, com a purificação do ambiente físico onde se desenrola a vida do homem. Por que não havemos de preocupar também com uma ecologia moral, onde o homem vive como homem e como filho de Deus? Então, o meio ambiente moral faz parte da ideia da preocupação com o meio ambiente também. Essa é a ideia que a igreja quer colocar já desde o começo. Então, basicamente, nenhuma reflexão católica sobre o meio ambiente, a partir dessa inserção do Paulo VI, vai deixar de associar aspectos físicos e morais da degradação ambiental. Então, não basta impedir, isso aqui é outra frase do Paulo VI, não basta impedir que seja despejado esgoto nos rios, se a mídia despeja nos lares um conteúdo que contamina os espíritos com pornografia, programas imorais e performances licenciosas. Né? Então, segundo esse raciocínio, os ambientes físico e moral estão sendo poluídos. Logo, ambos precisam ser purificados. Não tem como purificar um sem purificar o outro. Né? É dessa mesma conexão que surgem os conceitos de ecologia humana depois e ecologia integral. A ecologia integral também não é um conceito do Francisco, tá? Foi popularizado com ele agora, mas já está na igreja muito antes dele.
E só para ter uma ideia de como esse mesmo raciocínio ele vai sendo repetido nos outros papas, eu coloquei também um trecho do João Paulo II falando, né, que o que interessa à igreja são menos os recursos naturais, sua beleza, utilidade, etc., e mais os recursos que o homem leva em si mesmo, na sua natureza humana, na dignidade da imagem e semelhança com Deus. Né? Há um pressuposto, em suma, aí compartilhado de que as agressões à natureza, presenciadas no mundo moderno, não são um sinal da irracionalidade de um ser que destrói sua própria condição de existência, nem o efeito de uma desconexão mística da teia da vida que demandaria um reencantamento do mundo. Essas agressões ao meio ambiente, elas são reflexo de uma humanidade que se afastou de Deus. E porque se afastou de Deus, vive no pecado e não respeita mais a vontade de Deus. É esse aí que eu chamo de conservadorismo reciclado, que a gente consegue ver no ambientalismo católico, que possibilita os sacerdotes católicos a falarem de ecologia quando, na verdade, eles estão falando implicitamente de questões como sexualidade, de gênero, de aceitação da própria natureza. Né? Vocês vão ver isso em vários pronunciamentos de católicos sobre a pauta ambiental. Então, aí, de novo, eu trouxe o Francisco, porque o Francisco representa muito, como eu disse, midiaticamente, essa figura do Papa Pop, cabeça aberta, que aceitou os cachorros no céu, esse tipo de coisa. Né? Então, vamos ver a encíclica, que é o documento mais famoso dele falando sobre o meio ambiente. No meio da encíclica, a gente encontra um trecho como esse, né? Que agora, com esse olhar um pouco mais treinado a partir do que eu expliquei da trajetória histórica da ecologia católica, a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor do que ele está falando aqui, né? Então, no meio da encíclica, você vai encontrar esse tipo de parágrafo. O nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai, casa comum. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes subtil, de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo e cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para poder se reconhecer a si mesmo no encontro com outro que é diferente. Né? Então, o que o Papa está dizendo nesse trecho? É que para praticar uma verdadeira ecologia, uma ecologia integral, né, uma ecologia completa, não superficial, as pessoas não podem escolher, e escolher é aquilo que a igreja chama de ideologia de gênero, né, escolher uma sexualidade diferente daquela que está inscrita naturalmente nos seus corpos. Né? Então, elas precisam rejeitar, por exemplo, a homossexualidade em favor de um relacionamento natural entre homens e mulheres. Senão, elas não estão praticando uma ecologia integral, percebem? Né? Então, sabendo o que a gente já sabe agora, ao analisar essa trajetória histórica, a partir dos documentos de Paulo VI, a gente consegue ter um olhar mais educado para esse tipo de sutileza. Né? É aí que se condensa aquela ideia que eu estou repetindo até aqui, que é, nesse ambientalismo, o ato de poluir ele é imoral. Mas é, ao mesmo tempo, a imoralidade que leva aos atos poluentes. Então, a gente tem um circuito aí de retroalimentação que tem a religião como única saída possível. Então, percebe como é estratégico? Né? Então, o que o Papa está falando na Laudato Si é a mesma coisa que o Odilo Scherer, o cardeal de São Paulo, já falava aqui, então, lá no começo dos anos 2010. Né? Não é pensável que a natureza tenha errado ao moldar o ser humano como homem e mulher. Não respeitar a natureza das coisas leva a desastres ambientais e compromete a sustentabilidade da vida. O Scherer está falando isso pré-Rio mais 12. Ele está falando isso porque ele foi o emissário da Igreja Católica para representar a Igreja no encontro da Rio mais 12. Rio mais 20, desculpa, em 2012. Então, isso fecha um pouquinho o panorama da Igreja Católica. Estou correndo um pouquinho, estou com medo de não dar tempo. Evangélicos. Agora eu vou pular rapidinho para os evangélicos. Então, no campo evangélico, a gente tem cada igreja como um universo próprio. Né? Quem já frequentou igrejas evangélicas sabe que o que se diz em uma é muito diferente do que se diz em outra. Essa imagem dos evangélicos como bloco é algo muito de quem está de fora. Né? Qualquer leve imersão nesse campo, vocês vão ver como as igrejas evangélicas são um universo extremamente fragmentado. Né? A fragmentação é parte constitutiva do campo evangélico. Né? São raras as interpretações que você consegue generalizar, mesmo no interior de uma mesma denominação, de uma mesma corrente. É difícil a gente encontrar padrões comuns. Se encontra tendências, mas ramificações vão ser diferentes. Pastores vão numa direção, enquanto outros vão em outras, assim em diante. Né? Ao mesmo tempo,
essas diferenças, às vezes, são exageradas pelos próprios atores que estão envolvidos nessas disputas aí, porque isso é importante para eles marcarem diferenciação, né? Não ser tudo igual. O fiel pode ir numa igreja num dia e em outro em outra. Contribuir para uma num mês e para outra no outro, né? Então, essas diferenças pormenores que sejam, às vezes, elas podem ser decisivas na hora que um fiel escolhe seguir essa ou aquela denominação, né? Então, eu sempre também conto como anedota uma visita a campo que eu fiz, em que se você num quarteirão de uma periferia tem 2 igrejas numa esquina, uma na outra esquina é outra. Visualmente elas são quase indistinguíveis, assim, a arrumação das cadeiras, o formato do prédio, o jeito que as pessoas estão. Você não diria que são 2 igrejas diferentes se você não conhecesse cada uma delas. Porém, se você ir num culto, no mesmo dia que está acontecendo numa esquina, sair dele e no outro, o demônio que está sendo expulso numa igreja, para o pastor que está lá, é oriundo da igreja que está na outra esquina. Então a gente tem muito essa imagem já consolidada no debate dessa denominação das religiões afro-brasileiras, por exemplo, mas os evangélicos estão o tempo todo se demonizando entre si também. Isso é uma ferramenta de disputa utilizada por eles nesses disputas do campo religioso. Mas de volta aqui aos anos 60, a inserção dos religiosos cristãos no debate. Então, para além do neomalthusianismo ecológico, outra tendência que estava consolidada já no movimento ambientalista daquela época era essa crítica às religiões ocidentais, sobretudo o cristianismo, sobretudo em razão da legitimação de que a humanidade ocupa o centro do universo, de que a espiritualidade cristã é antropocêntrica. Então, tal como no caso católico, o embarque dos evangélicos no debate ambiental também tem uma motivação reativa aqui. Só que se no primeiro caso essa reação era principalmente o respaldo que as preocupações ecológicas vinham dando às políticas de controle de natalidade, no campo evangélico o maior perigo que eles vislumbram lá é o rebaixamento suposto da humanidade, que estaria implícito no ideal ambientalista de reconexão com a natureza. Tá? Quem vai representar essa estreia evangélica no debate reativo, então, é um pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer, com um livro chamado Pollution and the Death of Man, que tem já traduzido em português também, chama Poluição e a Morte do Homem. Ele foi lançado em 1970. No caso do Schaeffer, a birra principal dele, que ele está simbolizando ali os evangélicos inseridos no debate nessa época, era com o movimento hippie. Então ele está o tempo todo dialogando com os hippies. E na cabeça dele, os evangélicos, eles precisavam tomar conta do assunto ambiental, da pauta ecológica, senão os hippies iam monopolizar e instrumentalizar os discursos ambientais para conquistar a juventude. E isso seria um desastre, porque, para o Schaeffer, os hippies colocariam a humanidade e os seres naturais no mesmo nível, rebaixando o ser humano. É daí que surge com essa ideia da ética da zeladoria como uma forma de incorporar a preocupação ambiental em uma concepção que não rebaixa o homem. De novo, estou falando homem de propósito, ele está falando homem o tempo todo lá. Para o Schaeffer, então, essa dominação da natureza, que está determinada lá na Bíblia, ela é um cuidado que deve ser, ela significa uma forma de cuidado estruturalmente semelhante, ele está falando isso no livro, tá? Não sou eu que estou falando, ele fala que é estruturalmente semelhante à dominação exercida do homem sobre a mulher na ótica cristã. Então, quando Deus fala para o homem dominar a natureza, ele está falando do mesmo jeito que ele fala para o homem dominar a mulher, que é o quê? O homem é ensinado, frase do Schaeffer, a exercer um domínio sem tirania. O homem deve ser a cabeça da casa, mas o homem também deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Então a gente está aqui, de novo, num livro sobre ecologia, falando sobre poluição, com ele explicando, falando como o homem deve mandar na casa, entende? Então lá, por volta partindo depois do Schaeffer, por volta dos anos 1990, a maioria das denominações evangélicas já tinha, por sua vez, também produzido ou endossado algum tipo de declaração acerca da obrigação religiosa de se cuidar do meio ambiente. Só que o ativismo ecológico nunca colou no interior das igrejas evangélicas. E daí surge uma tendência histórica nesse campo, que é o quê? Quando o religioso ele quer se dedicar às pautas ambientais, ele entra em redes para-eclesiásticas para tratar desse assunto. Isso não é um assunto que se desenvolve na e a partir da igreja. Então, para o evangélico, para o fiel evangélico, a atuação nessas organizações para-eclesiásticas, ou seja, estão fora das disputas eclesiásticas,
ela aparece como uma espécie de meio termo entre a manutenção da sua identidade religiosa, né, dado que ele projeta que os assuntos da fé teriam que ser colocados de lado se ele se envolvesse no movimento ambientalista secular. Então ele consegue manter a sua identidade religiosa, ao mesmo tempo em que ele consegue ter uma dedicação mais intensa à pauta ambiental, o que geraria, geralmente, resistências, né, no âmbito eclesiástico, ou simplesmente se depararia com indiferença. Então ele consegue conciliar um pouco das duas coisas numa rede para-eclesiástica. E a maioria dessas organizações, elas não se restringem a uma denominação, né? Porém, a tendência sempre é de que elas sejam minimamente ecumênicas, né? Que eles tendem a se restringir a parcerias com outros evangélicos ou com outras denominações evangélicas, ou pelo menos que sejam marcadamente cristãs, né? Rejeitando explicitamente aí qualquer associação com panteísmos, paganismos, esoterismos, coisas do tipo, né? E evitando também quaisquer vieses políticos, né? Então, é comum que os evangélicos cativados pela pauta ambiental, eles enfatizem, então, práticas locais de pequena escala, deixando de lado aí as causas estruturais da degradação ambiental e focando as atitudes particulares que cada fiel pode e deve assumir aí na sua vida cotidiana, né? Então, o tema da gestão de resíduos, por exemplo. Isso é fácil, muito fácil você encontrar evangélicos pessoalmente favoráveis a reciclar o próprio lixo, falando sobre as virtudes de reciclar o próprio lixo, mas raramente você vai encontrar qualquer articulação coletiva de evangélicos pressionando a cidade ou a igreja mesmo a adotar programas de reciclagem mais abrangentes, por exemplo, né? Então, é o quê? É a prevalência do individualismo. Essa tendência, ela espelha a atitude individualista prevalente no ativismo social evangélico, de forma geral, não só no campo das pautas ambientais, né? Então, em última instância, o ponto é o quê? Seguir o que a Bíblia diz, para garantir sua própria salvação. Não interessa salvar ecossistemas para geração futura, ter um ar mais limpo, mais áreas verdes. A efetividade não é um fator que interessa aqui, que é determinante. Prevalece o entendimento de que cada indivíduo, na escala local, sem desafiar os costumes, de forma apolítica, sem perturbar ninguém, deve fazer o que pode fazer, né? E é por enfrentar essas tendências aí que os movimentos eco-religiosos, eles vão ser muito profícuos na produção de fundamentos bíblicos de simpatia à causa ambiental, já que se trata de fazer o que a Bíblia manda e garantir sua própria salvação, e não de eficiência, não de mudanças estruturais. Então, interessa a gente ver um respaldo bíblico que tem a ver com a minha própria salvação, né? Então, é imenso o número de citações que vocês vão ver mobilizadas por evangélicos para tentar cativar uma simpatia à causa ambiental. E aí se encontra materiais, por exemplo, como uma Bíblia verde, né? Tem uma Bíblia feita com materiais recicláveis, que a tinta é a base de shoyu, molho de soja, que ela marca em verde. Ela é feita com capa de linho reciclado. Ela marca em verde os trechos que poderiam ser usados, por exemplo, por alguma liderança religiosa para falar sobre a pauta ambiental na igreja, né? Por que ela marca em verde? Porque a gente tem uma famosa livro, a Bíblia Vermelha, que marca em vermelho as passagens que são atribuídas à fala de Jesus. Então, a mesma ideia, do mesmo jeito que a gente está dando ênfase aqui ao que Jesus fala na Bíblia Vermelha, vamos fazer uma Bíblia Verde dando ênfase ao que pode ser usado como aporte à pauta ambiental, tá? Então, isso para fechar um pouquinho as tendências gerais entre os evangélicos. Rapidamente agora sobre o ambientalismo católico no Brasil, então, especificamente, né? Então, alguns desses desdobramentos. A Igreja Católica no Brasil foi pioneira ao trazer a pauta ecológica para as discussões locais, tá? Então, em 79 ainda, lá no final da década de 70, que foi o mesmo ano no que o Francisco de Assis foi proclamado como padroeiro da ecologia, na época pelo João Paulo VI, então a gente teve no Brasil a campanha da Fraternidade Preserve, que é de todos, né, que foi pioneira em discutir a pauta ambiental no âmbito local, fora do Vaticano. Qual era o contexto dessa inserção católica dos católicos brasileiros nesse tema? Final da década de 70, então a gente está falando aqui de uma época em que havia uma proximidade muito grande entre a Igreja Católica e os movimentos urbanos e rurais, né? Uma época de ditadura militar. E a gente soma isso com a influência que o ícone brasileiro, o José Lutzenberger, tinha sobre o cardeal Evaristo Arnes, que era uma figura muito forte à época. Então, dessa confluência,
o Lutzenberg conversa com o Paulo Evaristo e eles resolvem colocar esse tema na campanha da fraternidade de 79. Então, o que a gente vê, se a gente pegar o material, toda a campanha da fraternidade é uma campanha anual, eles elaboram manuais que vão guiar as discussões, as coletas, hinos, esse tipo de coisa. Eu consegui ter acesso a esses materiais dessa época, então se a gente pegar isso para analisar, a gente vê que ao desembarcar no Brasil, nos tempos áureos aí da teologia da libertação, a preocupação moral que a gente via lá tão enfatizada nos discursos vaticanos, ela ganha uma tonalidade mais social e politizada aqui no Brasil, né? Então, numa das frases desse manual, que sintetiza isso, a gente vai ver, por exemplo, a afirmação de que há uma íntima relação entre a justiça humana e a renovação da terra, e entre a injustiça humana e a degradação ambiental. Né? O próprio lema dessa campanha da fraternidade é por um mundo mais humano. Né? E esse mesmo manual explica que as duas poluições mais degradantes são a poluição da miséria e a poluição da riqueza. Então, a poluição moral aqui, da qual essa campanha está falando, é uma poluição que se refere primariamente às injustiças sociais. Percebem que é um tipo de poluição moral diferente da que estava sendo enfatizada lá no Vaticano? Historicamente, se a gente vê o avanço desse debate, a gente percebe também que a marginalização da teologia da libertação ameniza um pouco esse tom politizado. Mas ainda hoje ele é hegemônico, tá? Entre os católicos brasileiros. Na tese eu faço um pouco essa reconstrução a partir da trajetória do Leonardo Boff para simbolizar, né, como esse debate foi sendo constrangido, mas ao mesmo tempo permaneceu essa ênfase mais politizada, né? Aliás, o fato do Boff simbolizar isso é outro ponto cego na literatura, porque quase você não vê, né, nas narrativas sobre a perseguição que o Boff sofreu, como essa perseguição foi permeada pelo debate ecológico. E não à toa, isso aí é algo que eu não vi em outro lugar, até eu ter conversado com ele, o rompimento dele com a igreja, definitivo, ele ocorre em meio à Eco 92. Tá? Então, o Boff chegou a participar da Eco 92 como um representante católico, ainda oficial. Ele estava lá em nome da igreja. E esse foi o último evento público no qual ele participou como membro oficial da igreja. Né? Na entrevista, ele contava como um cardeal, em um desses encontros da Eco 92, ele ouviu o Boff falando sobre a necessidade do cristianismo fazer uma autocrítica e reconhecer o papel que ele teve em fundamentar a destruição da natureza por meio do antropocentrismo, do respaldo religioso ao antropocentrismo. E aí ele fala que esse cardeal se enfureceu, né, ao ver ele falando isso, se articulou lá com o Ratzinger na época. O Ratzinger é o que depois viraria o Bento XVI, né? Na época do que o Boff rompeu com a igreja, na época em que foi imposto o silêncio obsequioso a ele, quem encabeçou essas punições foi o Ratzinger, que depois viraria o Bento XVI. Né? Então ele fala como, a partir dessa fala na Eco 92, é que o Ratzinger, junto com esse cardeal, prepararam uma nova punição para ele, que era exilar ele na Coreia do Sul ou nas Filipinas. Né? E para evitar isso, eles mandaram a ordem de que o Boff ia ter que se mudar para ele escolher se ele queria ir para a Coreia ou para Filipinas. Dessa vez, não ia ser só o silêncio obsequioso, né? O silêncio obsequioso é quando ele é impedido de fazer publicações por editoras católicas, ou proibido de se pronunciar, esse tipo de coisa. Agora não, ele ia ser obrigado a se mudar do Brasil. Né? E diante dessa nova perspectiva de punição, foi ele, Boff, que pediu, que saiu da igreja. Né? Isso é outra falha comum também da historiografia relativa a esse tema. Né? O Boff não foi expulso. Né? Ele mesmo tenta capitalizar às vezes sobre isso, como se ele tivesse sido expulso, mas ele mesmo se resignou do papel sacerdotal, né? Inclusive assumindo uma relação marital que ele tinha já há muitos anos, tal, como vários padres têm, aliás, mas enfim, ele tornou isso público e com isso o desligamento dele é automático. Ele tentou ser expulso, não foi expulso. O Ratzinger é muito habilidoso na política interna da igreja, ele sabia que isso faria do Boff um mártir, né? Então, na política interna da igreja, foi ele que saiu e isso pegou muito mal para ele, então, por isso que ele também não ganhou esse status de mártir, não foram outros junto com ele, esse tipo de coisa. Né? Mas isso é política interna da igreja, não interessa. Bom, o ponto aqui, de toda forma, é que as críticas às injustiças sociais, elas ocupam o centro do palco nas orientações sobre ecologia elaboradas por católicos brasileiros. Ainda assim, é bem provável que em algum momento, se você estiver falando com algum clérigo sobre ecologia, ou se você estiver lendo um documento do catolicismo brasileiro sobre esse tema, em algum momento você vai se deparar com a afirmação do comprometimento católico com a defesa da vida, né? De forma mais ou menos sutil. Então, o quê?
que quer dizer o nosso comprometimento com a ecologia é uma defesa da vida? Ele está afirmando ao mesmo tempo aí condenação de práticas como aborto, de novo, a contracepção artificial, a eutanásia, manipulação genética e, claro, aí a perversão das sexualidades naturais, né? Isso não é um sinal de extremismo, essa faceta ele é algo indissociável do que está nessa ecologia integral católica, né? Ainda que muitos aí, tanto no circuito acadêmico quanto midiático, tendam a enfatizar apenas essa menção às pautas sociais, políticas e econômicas quando estão celebrando aí a abrangência, a visão sistêmica das visões católicas sobre o meio ambiente, né? Então, mesmo cardeais ou sacerdotes progressistas da igreja vão estar o tempo todo reafirmando esse compromisso com a defesa da vida. De novo, para ver os trechos sobre isso de forma mais detalhada, tem lá na tese e tem alguns trechos no próprio caderno que mostram isso de forma mais ilustrativa, né? Sobre o ambientalismo evangélico. Então, eu trago aí nas pesquisas uma série de dados quantitativos para mostrar que não há de partida para rebater aquele preconceito mais difundido de que os evangélicos são a priori avessos à pauta ambiental, né? Então, inclusive no âmbito institucional no Brasil, tá, os evangélicos brasileiros não são menos ambientalistas, não têm um score menor do que os católicos em apoio às pautas ambientais. E nos círculos institucionais, nas igrejas, quando o tema aparece, ele é invariavelmente apresentado como agradável aos olhos do Senhor, né? Isso é válido até mesmo para figuras como Malafaia, Edir Macedo e afins, né? Que a gente geralmente coloca como antípoda desse tipo de causa. É invariável, né? De novo, tem trechos explícitos deles falando em favor da pauta ambiental. Ainda assim, mesmo naquelas denominações do protestantismo histórico, onde a gente encontra mais materiais a favor da causa ambiental, geralmente luteranos, presbiterianos, esse tipo de coisa, raramente você vai ver ali qualquer superação do plano simbólico em direção a esforços práticos, relevantes de reestruturação organizacional para acomodar essa pauta nas igrejas, né? E uma das principais razões para isso parece ser a própria dispersão institucional, né, desse campo brasileiro. Então, esse cenário de fragmentação ele gera uma espécie de beco sem saída. Então, quando a gente tem uma iniciativa eco-religiosa evangélica que surge lá na igreja local, ela pode até conseguir um sucesso relativo naquela esfera, mas ela tende a ficar restrita ali àquele âmbito local e raramente ela consegue acesso aos canais institucionais da igreja, para além dos favores só do pastor daquela igreja, né? Raramente ela consegue acesso aos recursos institucionais que possibilitariam a esse liderança ou a essa iniciativa expandir aquilo para outras igrejas da denominação, né? Já quando o contrário acontece, quando a gente tem algo que surge no âmbito das associações, das federações de igrejas, das convenções batistas e assim em diante, ela fica restrita lá ao plano simbólico de uma declaração oficial da convenção, que raramente se converte em qualquer coisa relevante no âmbito da igreja local, porque cada pastor é o que comanda o que acontece, né? É o cabeça da igreja. Então, a gente tem um curto-circuito. Se começa embaixo, não chega em cima. Se começa em cima, não chega embaixo, né? E dada a impossibilidade, então, de integrar esses esforços numa maior escala, esse empreendedor evangélico, eco-evangélico brasileiro, ele tende a investir no trabalho de base local. Então, ele fica ali tentando organizar um pequeno grupo no interior da igreja. Com o tempo, ele pode até virar ali a referência local no assunto. Então, direto eu ia conversar com alguém e falava assim, tem aquele ali que é o irmão do meio ambiente. Eles falam, o irmão do meio ambiente, que é o cara, é o fiel que fala sobre o meio ambiente na igreja, né? Então, se esse indivíduo ele tenta contestar o arranjo de poderes ali, tenta mudar esse cenário, ele vai gerar uma série de tensões com os seus pares ali, né? Então ele fica sempre numa busca de um equilíbrio entre a contundência dos desafios que ele pode lançar aos pastores, aos irmãos, né? Como cristãos, a gente deveria fazer muito mais, né? Então ele vai ficar numa tensão entre tentar equilibrar esses desafios e a manutenção de uma boa relação com as lideranças, né? Porque sem isso, sem essa boa relação, até mesmo essas atividades de pequena escala, rotinizadas em alguma medida, seriam suspensas, né? Então, se o BOF lá é o símbolo das dificuldades dos católicos, aqui o símbolo é a Marina Silva, né? Marina Silva, que é uma missionária da Assembleia de Deus, né? Que fica ao mesmo tempo como evangélica demais para os ambientalistas, em muitos casos, e como ambientalista demais para os evangélicos. Então, não consegue nenhum dos dois, né? Parece contraditório, porém, aqui, a partir disso que eu estou afirmando, parece contraditório
que a noção de cuidar do meio ambiente seja vista positivamente pela massa de fiéis evangélicos e pela maioria das lideranças denominacionais, mas que o tema seja tão marginal, né? Então, a resposta que eu encontro mais ou menos na pesquisa, e aí entrevistando não só figuras proeminentes aí como a Marina e pastores, mas também pequenas lideranças das igrejas locais, é de que, dadas as articulações que existem hoje entre o campo político e o campo religioso no contexto brasileiro, então leia-se aí o estreitamento dessa aliança com o setor de agronegócio e outras frentes de desregulamentação governamental, não é interessante para as lideranças eclesiásticas evangélicas direcionar recursos institucionais para alavancar a pauta ambiental nos espaços religiosos, né? Ainda que esporadicamente ela possa ser mencionada de forma positiva, né? Em outras palavras, se por um lado haveria um custo muito grande em contrariar explicitamente a massa de fiéis e falar abertamente contra a pauta ambiental, por outro lado também seria um custo muito grande contrariar os interesses de aliados políticos e econômicos e alavancar institucionalmente, de forma coordenada, iniciativas ecorreligiosas nas igrejas, né? É por isso que aí a estratégia default das igrejas evangélicas vai ser a de preferência por discursos pasteurizados, né? Que evitam qualquer politização das causas e da consequência da crise climática, que evitam a proposição de soluções de caráter mais estrutural, que vão além daquela ideia do fiel pessoalmente responder ao Criador do planeta, né? E que redirecionam essa simpatia para estimular muitas vezes também um senso de batalha contra o mundo, né? Então, faz parte, como eu disse, da estratégia evangélica para o seu crescimento, essa noção de batalha. A gente está sempre lutando com alguém, com outro evangélico, com um fiel afro, com um católico. Então, eles usam também a pauta ambiental como um estímulo a esse senso de batalha, afirmando que, por exemplo, os ambientalistas são hipócritas que estão falando a favor da vida, mas estão defendendo o aborto, né? Coisas desse tipo. E, por fim, para ressaltar aí uma hierarquia de responsabilidades que se sobrepõe à causa ecológica. Então, eles vão falar bem, mas, ao mesmo tempo, vão falar que isso não é prioritário, né? Então, se alguém trata isso como forma prioritária, na verdade, está a serviço de interesses econômicos ou políticos escusos, ou quer internacionalizar a Amazônia, ou é um pagão que está cultuando a natureza, né? Porque só isso justificaria essa distorção na hierarquia de prioridades que deve reger um fiel evangélico, né? Fechando, então, agora entrando aqui num plano que vai além desses discursos políticos meramente pasteurizados ou neutralizados, também existem, eu identifiquei isso, essas reações religiosas à pauta ambiental que vão na linha do enfrentamento mais enérgico e negacionista, né? Não só neutralizador, como eu estava falando antes, né? Então, aqui há um preconceito, de novo, de que isso seria coisa dos evangélicos, né? A gente falando de contraposição religiosa à pauta ambiental, é quase invariável nas conversas que eu tenho, a pessoa pensa no Silas Malafaia, né? Seja no Edir Macedo da vida. Mas, como eu mostro lá na tese, e também discuto aqui no caderno, os principais vetores do negacionismo climático no Brasil são católicos, né? Então, é a mesma sociedade brasileira em defesa da tradição, família e propriedade que promoveu, por exemplo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Que foi aquele movimento social que deu apoio civil ao golpe em 64. Né? Foi a TFP que organizou. Ela também foi responsável por organizar no Brasil o primeiro encontro internacional de negacionismo climático, que foi a conferência Eco 92 Vozes Alternativas. Ela ocorreu no Copacabana Palace em paralelo à Eco 92. Foi a TFP que organizou. E muitos dos intelectuais, dos institutos, think tanks, que aparecem aí hoje em dia encabeçando a propagação de discursos climáticos negacionistas, eles estavam lá nesse encontro e seus líderes se declaravam abertamente como admiradores do Plínio Corrêa de Oliveira, né? De novo, quem se interessar em mais detalhes, eu tenho alguns detalhes sobre isso lá na tese, mas para dar alguns exemplos aqui, só para não passar sem mencionar, o Paul Ehrlich, por exemplo, que foi fundador do conceito de maioria moral e foi o fundador de think tanks como a Heritage Foundation, o International Policy Forum. Ele se tornou um aliado da TFP já desde o começo do ativismo dele lá nos Estados Unidos, né? E o Morton Blackwell, que foi o fundador da Leadership Institute, também escreveu o prefácio da tradução inglesa de um livro do Plínio, né? E nesse prefácio ele fala abertamente da amizade que ele tinha com o Plínio e com a longa relação que eles tinham com a TFP no Brasil.
né? Para quem não conhece, aliás, o alcance da influência desse grupo no conservadorismo brasileiro, foi a TFP que encabeçou a primeira publicação do Hayek no Brasil, né? Por meio de um contato direto entre o Adolfo Lindenberg, que é primo do Plínio Corrêa, com o próprio Hayek, né? Na época do desarmamento, o maior propagandista contra o desarmamento no Brasil foi articulado pela TFP. Então, o movimento conservador brasileiro é extremamente impulsionado e articulado com o movimento conservador católico. De novo, mais exemplos sobre isso, eu não vou conseguir entrar muito aqui, mas para continuar essa história. Então, lá no final da década de 90, a TFP entrou num conflito sucessório. Por isso que vocês não ouvem mais o nome TFP explicitamente, muitas vezes. Eles tiveram um racha muito grande. Mas o grupo ainda continua muito profícuo, né, em várias frentes do movimento conservador brasileiro. E o líder de um desses grupos, do principal, né, dos fundadores, que hoje desse grupo se chama IPCO, o nome TFP está em disputa judicial, né? Tem uma decisão preliminar, acho que foi do Gilmar Mendes, que tinha dado uso para os arautos do Evangelho. Vocês já devem ter visto alguma matéria no Fantástico algum dia na vida sobre os arautos, que é tipo, eles têm uns mosteiros, eles pegam crianças, muitas vezes sequestram dos pais, é um grupo extremamente problemático, mas enfim, esse ficou mais com a ala religiosa da TFP. Já a ala política fundou o IPCO, que chama Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né? O líder desse grupo, do IPCO, é ninguém menos do que o autor do Psicose Ambientalista, que é o Bertrand de Orleans e Bragança. Para quem não conhece, o senhor da foto, que está com a coroa, porque também é nosso príncipe, né, imperial, descendente da coroa brasileira, aí, se a gente voltasse a ser uma monarquia. Mas, enfim, o tal livro Psicose Ambientalista, como vocês muito provavelmente sabem, foi citado aí pelo Bolsonaro em diversos discursos, no encontro do G20, etc. E o Bertrand, ele é uma das principais figuras nos painéis sobre meio ambiente desses encontros conservadores que tem no Brasil e tal. Aliás, o Evaristo de Miranda, vocês também certamente conhecem muito bem, ele é um membro ferrenho da TFP. Tá? Ele estava naquele encontro do Vozes Alternativas, na época como um agrônomo desconhecido. Ele participou lá do Vozes Alternativas. Ele é citado nominalmente pelo Plínio na memória daquele evento. E ele é autor de vários livros sobre catolicismo, o Evaristo. Não à toa, a proximidade dele é tão grande que você encontra, eu cito alguns livros da Embrapa lá na tese, publicados na época do governo Bolsonaro, na qual a publicação oficial da Embrapa se refere a visitas do Sair Bertrand de Bragança. Sair, para quem não sabe, é a sigla de Sua Alteza Imperial Real. Então a gente está pagando recurso público um livro chamando o Bertrand de Sua Alteza Imperial Real, né? Já entre os evangélicos, só para fechar então o contraponto dos católicos, a coisa de novo é mais pulverizada, né? Eu já consegui mapear algumas iniciativas aí antiambientalistas que vão na esteira principalmente de missionários que querem entrar aí em zonas de preservação ambiental para doutrinar comunidades indígenas, e há também expoentes que fazem aí, a ponte entre evangélicos e o agronegócio. Eu não vou ter tempo de entrar com muitos detalhes sobre isso, mas eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo que eu coloquei chamado Eu, a Soja. Né? É só colocar no YouTube Eu, a Soja, que é uma produção evangélica do Instituto Fé e Clima, Fé e Trabalho, um instituto fundado pelo ex-ministro da Agricultura do Collor, que foi também secretário da Agricultura de São Paulo. É o dono da maior coleção privada de Bíblia no mundo, é um cara extremamente articulado, está na Anjur e tal, foi diretor da Anjur. Mas, enfim, ele fundou esse instituto tem esse vídeo maravilhoso chamado Eu, a Soja. A gente vê, é uma produção evangélica, onde a gente vê ali o Cid Moreira, que é famoso pela narração da Bíblia que ele tem, né? Lendo a Bíblia. Então, ele, com a mesma entonação, com o mesmo modo de ler e tal, ele afirma, por exemplo, nesse vídeo, uma das coisas que ele fala, ele tem a certeza de que, abre aspas, a soja foi enviada por Deus para ajudar a humanidade através dos mercados, pois sequestra mais carbono do que uma floresta velha, além de fazer com que as pessoas, repito, é uma citação, não precisem consumir animais silvestres como baleias, golfinhos, gazelas, macacos ou araras. Né? Então isso é fascinante, apesar de eu ter entrado um pouquinho nisso na tese, é um tema que eu só comecei a explorar a superfície, e é isso que eu vou tentar entrar agora mais a fundo no pós-doc com o professor Milani, se der tudo certo, mas isso é conversa para outro dia, então vou parando por aqui e fico à disposição de vocês para a gente aprofundar essa conversa agora.
Obrigada, Renan, pela brilhante exposição, que coloca um monte de minhoca na cabeça da gente, né? E que nos coloca não só para refletir, como ficar assim. Eu sou muito interessado nessa questão do estudo das religiões, né? E aí, para começar, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é como é que você vê a fala do Papa Francisco, agora, atualmente, que eu vi outro dia, pouco tempo, ele falando sobre o fim do mundo. Ou seja, não sei se você chegou a ver ele falando de uma coisa que sempre foi oculta dentro da Igreja Católica, né? Do Apocalipse. Ele dizendo que nós estamos no Apocalipse, que esse mundo chegou ao fim, né? E eu fiquei pensando exatamente isso que você trabalhou hoje, né? Nessa perspectiva de que estratégia é essa e de qual é o debate que ele está querendo instituir nesse momento histórico, né, em função da chamada dele, em 2020, dos jovens entre 18 e 25 anos ou seja, irem para Assis para discutir um novo modelo que superasse o capitalismo no mundo. E aí eu vi assim, uma linha tênue entre a afirmação dele e esse movimento que ele fez em 2020 e que não se concretizou por conta da pandemia, né? E a segunda questão é o que você vê de ponto comum, né, entre essas religiões que você traduziu tão bem para a gente, né? Porque você foi falando e eu fui detectando alguns pontos comuns que são assim, que na verdade são os pontos de, vamos dizer assim, de atraso, né, da evolução do ser humano no sentido de ampliar uma consciência ecológica numa perspectiva mais larga, né? Não da religiosidade, mas da questão da espiritualidade humana. Isso eu tive ocasião, assim, eu tive um momento na Índia, eu fui à Índia, né? E eu fui à Índia na COP12. Teve um evento que aconteceu comigo, porque quando acabou a COP, etc. e tal, eu estava com dois alunos de doutorado, eles foram embora. Um foi para o Japão, porque estava fazendo um estudo lá, a outra voltou para o Brasil, eram dois orientandos meus, e eu fui sozinha para Varanasi, porque eu queria ver a cerimônia do Ganges. E contratei um guia que falava espanhol. E quando eu entrei dentro do carro, ele começou a falar mal da religião na Índia. E de uma forma muito bem articulada. E eu me surpreendi, porque o cara era um guia turístico, né? Na verdade, ele era um professor de filosofia da universidade e que tinha se aposentado e tinha virado guia turista. Bom, eu passei 5 dias em Varanasi discutindo, né, um pouco dessas questões que você levantou e outras mais, né, com um filósofo sobre Deus. Foi uma coisa muito incrível, eu fiquei extremamente cansada, porque foi uma discussão filosófica muito profunda e eu não esperava. Eu estava crente que eu ia ficar ali de férias e, na verdade, eu me deparei com uma situação completamente inesperada e profunda, né? E aí ele dizia exatamente isso, e é uma frase de Marx, né? Que a religião é o ópio do povo. Então, assim, você falou isso o tempo todo, né? O tempo todo você colocou isso para a gente, né? Então, assim, como é que você vê essa... Eu queria ver qual é o ponto, né? O ponto de conexão, vamos dizer assim, né? Tanto da questão da religião católica, quanto dos evangélicos, que, na verdade, do protestantismo, que, na verdade, é uma dissidência católica, quer dizer, que, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como é que você coloca isso para a gente a partir dessa sua leitura? Vamos lá, eu só vou sair um pouquinho do vídeo que eu vou colocar na tomada aqui, que tá acabando a bateria. Tudo bem, pode fazer. Depois, gente, eu queria que depois vocês colocassem. Eu fiquei muito
muito assim, muito instigada, né, pela essa fala do Renan. Eu adoro estudar religião. Eu estudo muito, desde que eu tenho 17 anos de idade, que eu estudo. Na verdade, eu sou esoterista na perspectiva desse conhecimento interior, né? Já estudei muito esoterismo, né? E a filosofia oriental, né? E tenho essa questão com a religião, quer dizer, a religião não é a mesma coisa que espiritualidade. Uhum, São duas coisas diferentes, né? E qual é uhum, o papel da religião, né, dentro da sociedade ocidental, que é completamente diferente da sociedade oriental, que este cidadão filósofo hindu me disse que não era diferente, porque a opressão se dá através da religião, né? uhum, Também na Índia. uhum, E eu que tinha uma ideia, né, diferenciada, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito chocada. Quando eu vi uma mulher com uma criança de 2 anos, verde, nos braços, morrendo, e ela pedindo esmola. E eu, enquanto mãe e avó, eu fiquei muito chocada, porque a minha atitude não seria essa. Eu estaria na frente do hospital aos berros pedindo para salvar a criança. E ela não estava fazendo isso. Então, eu fiquei muito dividida entre o que eu acreditava da filosofia, né, oriental e aquilo que eu vi como realidade e a fala desse meu guia, né? uhum. Então, eu queria que você colocasse isso dentro do Brasil na questão da evangelização, quer dizer, do protestantismo e da religião católica. Queria trazer essa questão para dentro da nossa realidade, né? E qual perspectiva que a gente tem a partir disso? Não, certo, vamos lá. Tarefa difícil, né? Aliás, eu aproveito para Não, agradecer. Agradeço não, as suas revisões lá no texto, foram ótimas, fizeram pensar bastante. Bom, vou tentar começar mais ou menos pelo final da sua fala, que veio na minha mente enquanto você estava mencionando a sua experiência, uma frase de novo, Pierucci. O Pierucci, aliás, ele foi, antes de virar sociólogo, ele foi sacerdote seminarista. católico. Ele Seminarista. abandonou o seminário lá em Roma, no meio de um protesto que eles fizeram porque aceitaram a visita no seminário onde ele estava, aceitaram a visita de um bispo que estava sendo acusado eu não lembro se era assédio na época, se era pedofilia, alguma coisa assim. Aí ele pichou o seminário da igreja, abandonou e nunca mais voltou. Mas enfim, ele tem uma frase muito boa que a religião não é vontade de poder, religião é vontade de obedecer, né? E ele fala isso num debate que tem muito forte aqui na sociologia da religião no Brasil, nos estudos das ciências sociais da religião no Brasil, né? Não só sociologia, né? Principalmente aí mais uma aula de sociólogos com antropólogos, né? Então a gente tem muito forte no Brasil esse debate sobre o papel da religião na vida das pessoas, né? E o Pierucci ele se insere numa tradição que é a do Procópio, que é a do Sebrap, que é um pouco a sociologia paulista, da ideia da religião como vetor de mudança, né? Como que a religião se relaciona com a modernização, como ela impulsiona, condiciona, eu restringo a modernização. E em debate com uma antropologia da religião preocupada com a religião como conservação de identidades, né? Então ele tem lá até um texto onde ele bate diretamente nisso, chama religião como solvente, que o que importa é o que a religião dissolve, não o que ela preserva. Então a ideia da religião como mudança, como que a religião está ligada à mudança. Aí há muitos grupos lá na antropologia, mas também na sociologia, que realçam muito a questão da religião, como, por exemplo, no caso dos evangélicos, como uma forma de empoderamento da mulher, que de fato ocorre, né? Então, sei lá, se um núcleo familiar onde o homem costuma sair todo dia para beber, aposta dinheiro, etc., se converte, isso implica num certo empoderamento familiar. Então, havia muitas essas discussões sobre o potencial positivo da religião, como uma forma de elevação, pelo fato de incentivar a ler a Bíblia, então as pessoas seriam mais alfabetizadas, esse tipo de coisa. Então ele está dialogando um pouco com isso quando ele fala, vocês esquecem que a religião, no fundo, é vontade de obedecer, não de poder. Então vocês estão exaltando demais o vetor religioso, esquecendo o que vem junto. Então é esse o debate em que ele está inserido, isso para fazer um pouco um preâmbulo sobre como isso, de certa forma, se desdobra aqui também, né? Então, o grosso, 90% que você pegar de análise discutindo a inserção religiosa na pauta ambiental é quase que uma exaltação, né?
é um comemorar aí de envolvimento que quase esse trecho da Laudato Si que eu coloquei na apresentação, eu repito ele assim, quase todas as apresentações que eu faço, porque é sempre engraçado de ver o quanto as pessoas ficam chocadas ao ver o Papa Francisco na encíclica, que assim, o Bruno Latour, por exemplo, chega a celebrar a encíclica como um manifesto comunista, ele fala explicitamente que é o manifesto comunista da Igreja Católica, como se fosse um revolucionário falando aquilo, como se ele não tivesse inserido numa tradição e reafirmando valores tradicionais que estão postos ali o tempo todo, é como se não tivesse nenhuma estratégia envolvida. Então, um pouco isso. E aí, entrando agora no começo, né, da questão do fim do mundo. É sempre complicado. A igreja, ela é muito intricada, e eu também adoro pesquisar religião, não só por essa força que ela tem, em muitos casos, de levar uma mãe a segurar o filho, né, ao invés de ir no hospital. É muito fascinante por isso, assim, é uma força social muito forte, mas ela também ela concentra ali um jogo político velado que é muito interessante de observar, né? Então, qualquer pronunciamento, qualquer colocação, proposição, marcação de fronteiras, ela está ligada a uma série de disputas sobre várias coisas. Então, ele está falando do fim do mundo ali por vários motivos, não só ambiental, mas assim, de forma geral, tentando pegar alguma coisinha daquilo. Tem um fator muito importante aí, que é o crescimento desses grupos mais reacionários na igreja, ligados à missa tridentina, a uma negação um pouco do Concílio Vaticano II, a uma certa, alguns chamam de pentecostalização da igreja, né? Tem até, a gente conhece como os pentecostais da igreja católica, que é o movimento de renovação carismática. E esses grupos, eles têm uma visão justamente apocalíptica mais literal, que destoa da tradição da igreja, que é uma visão mais metafórica. A igreja, ela é famosa por respaldar aquilo que a gente chama de amilenialismo. Então tem um milênio, tem essa história de que quando chegar o fim do mundo, a gente vai inaugurar um milênio, que é um reino de gozo e prosperidade para a humanidade. E há muita discussão aí no campo cristão se esse milênio ele vai ser antes de um período de tormenta, e aí a gente vive o milênio, aí vai ter um período de tormenta, e aí sim o juízo final, ou se vai vir primeiro Jesus resgatar um pedaço de uns escolhidos, e aí depois o resto fica na tentação, ou se isso é só uma metáfora, e o milênio já começou com a vinda de Jesus. Né? E a igreja apoia essa última vertente, a ideia de que é uma metáfora e o milênio já está inaugurado com a revelação da Boa Nova. Né? E isso, para os grupos carismáticos na igreja, é pouco estratégico, porque eles, justamente por serem esse movimento de pentecostais dentro da igreja católica, eles se aproveitam de estratégias pentecostais. Né? Essa religiosidade mais emocional, ao invés de uma religiosidade ritualística. Então, eles estão oferecendo, dentro do catolicismo, uma experiência pentecostal para quem não quer se converter ao pentecostalismo. Dentro dessa experiência está também a ideia de que o mundo está para acabar e você precisa estar preparado. Né? Você precisa estar, lembra da coisa do senso de batalha, estar engajado, estar preocupado com isso. Então, eles querem mobilizar isso dentro do catolicismo, e isso gera problemas de própria disciplina sacerdotal. Compreende? Porque se a igreja se propõe a uniformizar interpretações e proposições, se tem um padre falando que o pessoal deve se preparar para o fim do mundo, isso pega muito mal para a igreja. E isso ajuda esses fiéis a aceitarem outras formas de contrariar a doutrina oficial para além só dessa do fim do mundo. Então, faz parte da própria ideia de disciplina, percebe? Na estratégia institucional. Porque fiéis cativados pela ideia de que o mundo está para acabar logo são menos disciplinados, assim como os sacerdotes também. Né? E, só para não deixar outra ponta solta aqui, também é importante, eu tenho uma parte na tese discutindo só isso, sobre essa coisa do fim do mundo como um obstáculo intransponível para o engajamento ecológico. A gente tem essas diferenciações de amilenarismo, pré-milenarismo, pós-milenarismo, mas eu gosto muito mais de trabalhar com outra distinção, que a Robin Veldman, outra autora lá americana, propõe, que é o milenarismo quente e o milenarismo frio. Né? Porque, apesar dessas pessoas, desses fiéis, estarem o tempo todo, lideranças também, falando sobre o fim do mundo, sobre como está próxima, como não sei o que é o sinal de que o apocalipse está acontecendo, esse tipo de coisa, é raríssimo, é muito raríssimo, é a pontinha da pontinha do iceberg que de fato orienta a sua conduta cotidiana com base nessa expectativa. E é um exemplo muito simples, porque às vezes a gente acha isso como uma chave milagrosa de explicação. Não, é porque estão esperando o fim do mundo, para que vai salvar o planeta se o planeta vai ser destruído? É muito óbvio esse tipo de explicação. Mas se fosse verdade, que a pessoa está pautando
os valores e o comportamento dela com base na expectativa do fim do mundo, onde ficaria a teologia da prosperidade? Para pensar um pouquinho. Por que a pessoa vai investir em comprar uma casa, se o mundo está para acabar? Ela vai querer acumular a conta bancária para quê? Não haveria um fiel evangélico contribuinte no INSS. Né? Daqui 30 anos, está prestes a acabar, para que ele contribuiria? Né? Então, a gente tem essa prevalência desse discurso e tem que aprender a entender isso como demarcação de identidade, muito mais do que como uma orientação, como algo que vai, de fato, automaticamente gerar um tipo de conduta no cotidiano. Eles estão falando disso porque eles se identificam como falando disso, eles conseguem se enxergar mais como parte de um grupo que está lutando contra outra coisa, mas isso não quer dizer que no dia a dia, né, tem um Samuel Perry, fala bastante sobre isso também, que é outro autor que eu gosto muito, falando, por exemplo, do movimento de adoção. Não é porque as pessoas estão o tempo todo falando sobre a importância de deixar as crianças nascer, não abortar, esse tipo de coisa, que elas vão adotar mais. O Mark Chaves fala da congruência religiosa. Não há qualquer... Se você fizer pesquisa sobre o consumo de pornografia, é extremamente igual. Cristão, não cristão. Então não existe isso de uma derivação automática de ensinamentos para a vida cotidiana. Né? São outras coisas que estão implícitas na dinâmica cultural a partir dessas crenças. Né? Acho que é um pouco isso. Ah, ótimo. Depois você passa para a gente onde é que a gente acha a tua tese, né? Na USP, em que departamento, onde é que está, etc. e tal, para a gente poder ler. Uhum. Tá, já coloco aqui. Gente, eu vou abrir, eu fico aqui perguntando um monte de coisa, mas eu vou me conter e abrir. Tem uma mãozinha ali, né? Já tem gente querendo falar, então vamos ouvir. Pablo. Oi, conseguem ouvir agora? Sim. Que bom. Falar. Então, só rapidinho para não deixar de agradecer as congratulações de todo mundo aí. Fiquei muito feliz. Obrigado pelas palavras super carinhosas, né, do Milani, da Ana Paula. Eu estou super empolgado para começar a trabalhar no departamento de RI da UERJ. Bom, Renan, sua pesquisa é fantástica. Minha cabeça está fervilhando também. Parabéns, estou muito curioso para ver sua tese. Eu li o artigo, né, que você publicou lá no caderno, está muito legal. E assim, eu vou tentar sistematizar duas principais questões que me chamaram bastante atenção. Assim, eu queria ouvir de você como que você relaciona essa questão do fim do mundo, né, quando entra em diálogo com, se isso por acaso teve, né, na sua pesquisa, esse diálogo com o perspectivismo ameríndio, né, de pensar que aquilo que os povos originários sofreram com o fim dos seus mundos, né, com os processos de genocídios perpetrados ao longo da própria história colonial, se isso trouxe insights para você pensar, porque a questão religiosa sempre teve muito ligada a essa, especialmente a dinâmica dos jesuítas no território sul-americano, né, de catequização dos povos originários. Então, assim, se isso trouxe alguma perspectiva de colocar em diálogo essas leituras, né? Essa é uma questão que, enfim, que eu não sei se estava dentro da sua bússola aí de pesquisa, mas tem uma outra também que aí tem a ver com o diálogo entre as denominações. Quando você estava falando, eu lembrei muito da minha pesquisa de mestrado, que eu estudei o apartheid, e o quanto que o apartheid foi intimamente vinculado a uma ideia de um calvinismo ortodoxo. Tem um autor lá da África do Sul, né, quando foi estruturado o apartheid, se chamava George Conde, e ele falava que Deus, né, fez as pessoas diferentes e por isso que não deve haver miscigenação racial. E eu pensei muito dentro dessa linha, assim, como que essas variantes, né, do protestantismo impactam na questão ambiental, pensando até a possibilidade de uma variante do calvinismo ortodoxo, caso isso também você tenha passado por isso em algum momento na sua pesquisa. Né? Essas são duas. Outra que eu, assim, não sei se nem é uma pergunta, é uma provocação, mas assim, essa questão das redes, né? Eu queria saber se você viu aí alguma associação do IPCO, que era o antigo TFP, com as CEPACs e essas redes transnacionais da extrema-direita, que são muito fortes. Né? Se você pudesse falar sobre isso, desculpa, é muita coisa, eu sei que o que você conseguir responder isso aí, para mim está ótimo. E parabenizar, eu acho que a sua pesquisa vai ser muito boa para o que a gente faz, para as nossas pesquisas
do OMC dialoga com muito, vai ser uma contribuição que a gente não, né, tinha ainda, então seja muito bem-vindo aí e a gente vai continuar trabalhando bastante com você. Eu preciso pegar uma carona, posso? Rápido. Pode? Porque como eu, inclusive, vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho uma consulta médica 1 da tarde, mas assim, é porque foi muita coisa, não é, Renan? Muita coisa. Eu não diria coisa demais, mas muita coisa. Teria, assim, muito interesse em conversar. A gente vai ter oportunidade, eu tenho certeza. Eu só queria pegar uma carona. Então, eu nem ia falar nada, eu ia sair de fininho, mas depois da fala do Pablo, eu vou aproveitar, porque, assim, bem rapidamente, né, na mesma linha do primeiro, um dos primeiros comentários, o primeiro comentário do Pablo, eu fiquei pensando também, não é? Porque como o OMC é um laboratório, um observatório interdisciplinar, e a sua perspectiva de sociologia da religião é fantástica, mas não deixa de cruzar com outras reflexões que a gente, né, está interessado e que você não precisa necessariamente responder, mas que a gente pode, às vezes, talvez aí para frente, trocar um pouco de figurinha. Mas eu tenho pensado exatamente, né, sobre, a partir de toda a sua pesquisa, além de outras coisas que eu gostaria de falar, mas mais especificamente, essas outras formas de encantamento, né? Quando você coloca lá no começo do seu artigo, né, a questão dos valores, da ética, da religiosidade e a perspectiva da visão sobre a natureza como, né, a utilidade econômica, que vai aparecer nos próprias visões religiosas, como você, enfim, de modo bem completo, né, traz aqui na sua complexidade. Mas, assim, eu ando bastante interessada em perspectivas de associar valores, associar princípios éticos, associar identidade, né? Ou seja, construir, né, também outras perspectivas de encantamento, né, no discurso, no convencimento, no senso de pertencimento, a questões da natureza, né? Então, eu fiquei pensando, na continuidade aí do que o Pablo comentou, né, exatamente, né, nessa ideia, né, de Friedrich Hatzel, que é do século XIX, que é retomada depois por Hitler na década de 20, de pensar a relação do homem com o espaço vital, né, como uma forma de construção de uma perspectiva de que a relação entre o homem e a natureza, ela traz justificativas, né, de dominação sobre povos que, de modo diferente, foi o que os jesuítas fizeram ao né, catequizar os indígenas, né, salvá-los, né, da sua selvageria, mas também, né, no campo dessa perspectiva da relação de entendimento de que a natureza tem que ser dominada, os povos originários são indignos e, portanto, a construção, a dominação da natureza na configuração desse espaço vital, né, que foi uma coisa tão importante na Alemanha, no campo do discurso do século XIX, que é retomado aí no Terceiro Reich, que a gente está vendo, né, isso sendo reconfigurado, né, nos novos discursos de extrema-direita e principalmente a partir de movimentos não institucionalizados, né, atualmente. Então, assim, você não precisa responder isso agora, eu só queria jogar isso para a gente dialogar para frente, porque eu vejo aí conexões importantes que você pode ajudar a gente a pensar nisso, saindo do campo da religiosidade, mas se mantendo no campo dos valores e da construção de uma ação ética mais do que uma perspectiva apenas, né, de construção de consciência, mas no campo dos ativismos, e que tem, vamos dizer assim, cruzamentos com a construção do discurso dessa relação da religião com a natureza, como você trouxe aqui. Então, a minha cabeça está fervilhando. Só queria jogar aqui para não deixar de falar e espero que a gente possa dialogar para frente. Obrigada, muito obrigada. Renan, tem outras coisas, mas não vou falar, senão vou ocupar Pois eu até vou propor da gente fazer, de repente, a gente pensar um encontro para a gente poder discutir, porque isso que você levantou agora era uma outra questão que eu queria colocar, que é como é que ele vê essa questão em relação à pedagogia do domínio.
que é exatamente esse retorno, né, reconfigurado, né, dessa dominação dos povos que a gente viu acirrado, né, na Alemanha, e que a gente está vendo isso hoje como uma ameaça, como se fosse alguma coisa diferenciada, mas que, na verdade, vem já de longa data. E aí, essa questão que foi colocada no sentido de outras perspectivas, né, articulado aos valores, que é exatamente isso que eu acho que a gente tem que pensar, porque sair da constatação, né, e pensar novos caminhos, a partir do que a gente já vivenciou, da experiência que a gente já teve, né? Como que a gente vê outras, reconfigurar aquilo que foi reconfigurado e que está vindo agora com uma enorme força, nessa perspectiva, né? Estou propondo um seminário contigo, Renan, a gente num seminário, para a gente discutir essas questões, que eu acho muito importante. Vamos lá. Vamos lá, vai. Bastante coisa. Necessariamente é superficial, porque senão a gente fica aqui até depois do almoço. Não, vamos ficar por isso, pois é. Vamos lá. Vou tentar, eu anotei aqui para não me perder, então algumas coisas mais bem pontual primeiro sobre a CEPAC, né? Então a CEPAC, o Bertrand, o Bragança, na primeira CEPAC que o Eduardo organizou aqui no Brasil, o painel sobre meio ambiente foi do Bertrand, tá? Ele foi o palestrante, a autoridade do conservadorismo brasileiro sobre a pauta ambiental, né? O Eduardo é muito mais entusiasta do que o próprio Bolsonaro, inclusive, quando ele menciona lá no G20, ele fez, depois editou um vídeo, postou no Facebook dele o vídeo, enquanto o Bolsonaro está falando, aí parece o psicose ambientalista, assim, alguns trechos e tal. Ele é bem mais entusiasta do que certamente o Bolsonaro provavelmente nunca nem leu, né, o psicose ambientalista, mas enfim. Eles são articulados, sim. Os deputados bolsonaristas nomearam uma série de membros do IPCO para cargos públicos, fizeram audiências no Senado. Que mais? O vice do Bolsonaro, até o Mourão aceitar, era para ser o príncipezinho, que é o sobrinho do Bertrand, é o Philip, né, que era para ser o candidato a vice do Bolsonaro até não conseguir viabilizar a articulação e virou o Mourão. Então, eles são, sim, bem articulados, inclusive na CEPAC. Aí. Bom, sobre a coisa dos ameríndios, o diálogo, não, né? Não cheguei a fazer o diálogo, eu passo bem indiretamente por esse tema quando eu discuto lá na tese o Sínodo da Amazônia. Tá? Porque aliás, bem jesuíta o Sínodo foi. Ele para o desgosto do cardeal Holmes, que morreu recentemente. Mas eles se propuseram ali a retomar um pouco alguns chamam de teologia indigenista, outra discussão muito grande dentro da igreja, mas essa ideia de enculturação, né? A ideia de absorção da cosmologia indígena na igreja como uma forma de acomodar o trabalho missionário que está sendo esfarelado aí na concorrência com os evangélicos, né? A presença católica, que já era pífia dentro das comunidades indígenas, tem tipo, a proporção por exemplo, lá em Santarém, no Pará, tudo a proporção de um clérigo para o que seria o país inteiro da Inglaterra, por exemplo. É ridículo assim, a capacidade da igreja de atender. Eles estão nessa crise há muito tempo, eles vivem tentando achar soluções para isso, e uma delas passa pela ideia de aceitar uma enculturação que permita uma espécie de sacerdócio mais flexível das lideranças indígenas, que implicaria aceitar, por exemplo, homens casados, ou a liderança de mulheres, duas coisas que a igreja... Estamos falando aqui de uma instituição que se prega como moderna no século XXI, não pode ter mulher como liderança, não pode ter homens casados. Mas, então, aceitaria uma flexibilização disso no território amazônico para combater... Aliás, a Amazônia é um dos estados que já está registrando maioria evangélica, né, em comparação com os católicos. Você vê o nível de avanço evangélico lá. Então, eles estão hiper preocupados com isso. O Sínodo da Amazônia tem muito mais a ver com a perda da igreja de território de fiéis na Amazônia do que com a pauta ecológica, né? Então, aí esse assunto da enculturação surge lá como uma espécie de, olha, vamos fazer essa experiência aqui para ver se
a gente consegue, de alguma forma, usar isso como uma forma de reverter esse declínio, essa crise católica na região? E aí eles ficaram lá um tempão debatendo de novo. Foi muito engraçado, porque como as coisas se cruzam, porque o IPCO fez uma campanha, a Internacional participou, né? Não fez. Ele estava encabeçando, mas teve uma articulação internacional contra o Sínodo da Amazônia, não sei se vocês lembram. De novo, o governo Bolsonaro entrou na história, apareceram uns áudios vazados no Intercept, onde os generais lá aparecem discutindo o projeto Barão do Rio Branco, falando que o sínodo ia atrapalhar o projeto do Barão do Rio Branco, e que a igreja precisava ser contida porque eles vinham tudo, atrapalhariam tudo que a gente pensa. Aparece um general falando isso, acho que era o Santa Cruz, né? E aí, parte dessa articulação anti-sínodo, da qual o IPCO participou, envolvia negacionismo climático. Então, o IPCO levou lá para Roma, durante o sínodo, porque o sínodo tem um período pré-sinodal, tem um período de preparação dos documentos, etc. E só em um momento que vão os cardeais convocados vão lá, não só os cardeais, né, os sacerdotes convocados vão lá debater e votar. Então, na hora que estava tendo esse debate final de consolidação, o IPCO levou lá para Roma o Molion. O Molion deu uma palestra lá em Roma explicando como a coisa da mudança climática era uma bobagem, que não tinha fundamento nenhum e que os padres comunistas estavam se aproveitando da discussão ambiental para tentar passar pautas paganistas dentro da igreja. Né? Então entrava um pouco nisso, essa coisa da discussão com a enculturação. Né? E aí, no fim das contas, só para vocês saberem o desfecho disso, o cardeal Hummes, que morreu recentemente, era uma das lideranças mais fortes que tinham aqui na igreja. Aliás, foi um dos responsáveis pela eleição do Francisco, tal Hummes, e foi quem sugeriu ao Francisco a escolha do nome Francisco. Foi um cabo eleitoral importantíssimo assim, na eleição. Ele era muito articulado, tinha muito poder dentro da igreja. No Sínodo da Amazônia foi meio que uma devolução do favor do Francisco na época. Ele conseguiu se articular, conseguiram aprovar, tá? Para que a igreja permitisse, no sínodo foi aprovado, para que a igreja permitisse o sacerdócio de homens casados e o feminino. Porém, na hora que o sínodo funciona como uma consulta, o Papa, como se fosse uma consulta pública do Papa, né? Que tem a fase popular, a fase interna da igreja, e tem a fase da sanção presidencial, mais ou menos assim. Então, na hora da sanção do Francisco, ele vetou essas duas coisas. Então, por mais que tenha passado no sínodo, o Francisco vetou na hora chama Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Quando ele publicou, chama Querida Amazônia. Quem quiser procurar para ler. Tudo isso vocês acham no site do Vaticano, é facinho, é bem acessível. Mas nessa exortação, ele fala, está conversando sobre a questão da enculturação, sobre a importância de levar em conta os elementos da cosmologia indígena na catequese, e ele fala que os sacerdotes eles não podem qualificar como superstição ou como paganismo as religiões que nascem lá espontaneamente na vida do povo, né? Porém, ele fala, é preciso reconhecer o trigo que cresce no meio do joio. Percebe que é um apoio, mas chamando de joio a espiritualidade indígena, né? Então ele fala lá, é possível receber um símbolo indígena sem qualificar necessariamente como idolátrico, né? Sem considerá-lo como um extravio pagão. Um verdadeiro missionário procura descobrir aspirações legítimas que passam através de manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas. Né? Então é sempre isso, é o morde a sopra o tempo todo. Então ele está falando que a igreja deve incorporar, mas separando o joio do trigo, basicamente chamando de erros, né, espirituais. E também é importante esse debate porque ele marca ali um debate, um tema que estava esquentando na igreja, que era essa coisa, o Francisco estava sofrendo uma crítica muito grande pela coisa de onguização da igreja, como se a igreja estivesse virando mais um movimento social, né? E deixando de lado a tarefa de evangelização, que deveria ser prioritária. Então, em resposta a essa crítica, ele aproveita a exortação apostólica para falar a seguinte coisa, a autêntica opção pelos pobres e abandonados, ao mesmo tempo que nos impele a libertá-los da miséria material, implica proporcionar-lhes uma amizade com o Senhor. Não podemos nos contentar com a mensagem social. Eles têm direito, eles, os indígenas, do anúncio ao evangelho. Sem esse anúncio apaixonado, cada estrutura eclesial se transformará em mais uma ONG. Então ele está aproveitando esse tempo todo para falar, de fato, a gente tem que pôr a evangelização em primeiro lugar o tempo todo. É disso que se trata em última instância.
Bom, calvinistas, conservadores, também passo por eles um pouco na tese, principalmente por uma figura que eu estou tentando, enquanto falar, é difícil pensar enquanto eu falo, mas o nome, ele era reitor da Mackenzie, e é um conservador muito famoso aqui no cenário brasileiro atualmente. Então, os calvinistas no Brasil, do segmento conservador, curiosamente, são os dos que mais têm produções sobre a pauta ambiental simpáticas. E aí, mais ou menos, assim, simpática daquele jeito, né? Mas mais ou menos na linha ali do Schaeffer, né? Augusto Nicodemos, é o nome dele que eu estava tentando lembrar, que foi pró-reitor da Mackenzie. Então, a época em que o Nicodemos era influente lá na Mackenzie, ele baixou uma orientação para os professores abordarem a ecologia de forma interdisciplinar, incluindo a catequese religiosa, sabe? Então, é curioso, a fundação de uma das mais importantes iniciativas eco-religiosas que tiveram no Brasil chama A Rocha. É uma rede que está em vários países, atuou no Brasil por um tempão. A Marina era membro, estava lá na fundação, eles fizeram... Os caras eram extremamente profissionais e minguaram, não conseguiram nada no Brasil. Atuaram por quase 10 anos, fizeram um monte de coisa e simplesmente sumiram porque ficaram sem apoio nenhum na época que chegou na pandemia. Não tinham base orgânica. Eles não conseguiam articular para além da bolha progressista evangélica. Mas essa fundação dessa ONG A Rocha no Brasil, quem estava lá era um outro... Tem foto do lado dele, a Marina e o pessoal da Rocha, outro calvinista conservador, que eu não vou lembrar o nome agora, aí mais uma vez, de novo, vou ter que remeter a tese, mas estava lá postando foto junto com a Marina no lançamento da Rocha. Então, curiosamente, é uma pauta que tem, sim, penetração entre os conservadores, mesmo esses mais extremados, assim. É claro que vai ser em outra modalidade, né? Mas não é algo a ver... Percebe como é bem diferente dos Estados Unidos, né? Como outra história aqui, é outro tipo de contraposição que a gente acha. Não é uma... Mesmo lá, não era assim. Politizou mais recentemente. Os batistas americanos do Sul, que são hiperconservadores, tem diversos documentos apoiando a pauta ambiental no começo dos anos 2000. Isso aí muda, de novo, por uma articulação que vem do campo político, não vem internamente do religioso. As lideranças políticas da nova direita americana percebem a ameaça, se articulam com as lideranças do campo religioso, que retiram a assinatura delas nesses documentos de apoio à pauta ambiental, e aí começa a virar essa coisa hiper identificada entre apoiar, acreditar na pauta ambiental e rejeitar a pauta ambiental e ser evangélico nos Estados Unidos. Quem conta essa história muito bem é a Robin Veldman, que eu mencionei. É um livro chamado The Gospel of Climate Skepticism, é o gospel do negacionismo climático. Muito interessante o livro. Eu tô num grupo de pesquisa dela agora, atualmente, chama Ecologias Religiosas de Direita, que ela está coordenando justamente para falar para mostrar essa mobilização da cosmologia religiosa no âmbito político para negar a pauta ambiental. Tá. Outro ponto que eu anotei aqui sobre a coisa do encantamento, né, das espiritualidades e tal. Então, é importante a gente perceber, isso aqui na sociologia da religião, das coisas assim mais que a gente mais gastou tinta investigando é como essas espiritualidades ou a própria noção de espiritualidade, encantamento, conexão direta com o mundo espiritual, ela é problemática para as instituições e é o tempo todo combatida, né? Ela tem muito a ver com uma individualização, com a religião do self, a coisa do faça você mesmo, essa desconexão em relação à autoridade institucional. Então, as instituições religiosas vão combater a ideia de espiritualidade o tempo todo, porque isso implica, de certa forma, a perda da mediação institucional. Se você tem canal direto, para que você precisa ir na igreja? Percebe? E aí, quem de novo está nessa história hiperconectado e mostrando isso de forma bastante clara é o Boff. Na medida em que ele vai se afastando da esfera institucional, ele deixa de ser um representante institucional, ele vira um guru, né, da nova era, basicamente. E ele fica bravíssimo quando fala isso para ele não gosta. Ele até hoje se identifica como católico, é bem engraçado assim, o posicionamento dele. Então agora ele quis capitalizar de volta como alguém que influenciou o Francisco, aí falou que ele mandou documentos escondidos, porque o Papa aparentemente maior figura de autoridade da igreja não poderia receber uma correspondência, enfim, outra história. Mas a espiritualidade, essa noção de construção de uma espiritualidade em conexão com a natureza, ou qualquer outra coisa, mesmo que não seja pela pauta ecológica, é o que deu todo o rebuliço da nova era para a igreja, né? Então ela é
a ideia de encantamento pressupõe uma retomada de uma agência espiritual que foi justamente concentrada, foi monopolizada pelas instituições religiosas, né? Então, isso é combatido, não é algo tranquilo para as instituições aceitarem. Então, na medida em que você reivindica alguma espécie de afastamento, você vai necessariamente encontrar tensão no âmbito institucional. E aí depende, por isso que isso é mais complicado entre os evangélicos, as comunidades evangélicas são muito mais conectadas. Seu irmão vai te olhar de um jeito muito torto se você começar a reivindicar uma conexão com a natureza, percebe? Então, isso gera uma série de tensões no âmbito religioso. Acho que com isso eu cobri todos os que eu anotei aqui, não sei se eu pulei algum. E você não tem ideia do que você fez, porque uma das ONGs que eu estou pesquisando em Portugal é a Rocha. Até foi fundada lá, né? Uhum. Exatamente. Não, e é interessante isso, porque o discurso do representante da instituição lá, eu estive com ele em Algarve, já tive 3 vezes com ele em Lisboa e no Algarve. E a última vez, exatamente, nós fomos para o Algarve, que é onde tem um centro de educação ambiental, e ele fazia uma afirmação o tempo todo de que não havia nenhuma ligação com religião. Uhum. Que a prática era uma prática de educação ambiental dentro das escolas, que eles têm todo um desenvolvimento de educação ambiental, mas que a gente tivesse certeza que não tinha nenhuma conexão com a religião, né? Uhum. Interessantíssimo isso que você coloca aqui. Eu adorei. O Peter Harris, que é o fundador da Rocha, ele tem um livro que foi traduzido em português, chama A Rocha. Foi traduzido pela Aliança Bíblica Universitária, que é uma aliança de evangélicos brasileiros. No final do livro tem um e-mail, tá? Veio publicado um e-mail. Foi com base nesse e-mail que os primeiros cristãos evangélicos brasileiros se reuniram na época do Orkut. Eles mandaram um e-mail, o pessoal lá da Rocha de Portugal colocou eles em contato e foi assim que eles fundaram a Rocha no Brasil. Foi com base nessa tradução do livro do Peter Harris contando como ele fundou a Rocha em Portugal. Procurar, que bom, muito interessante. Ô, gente, mais alguém quer falar? Não? Bom, são 12h25. Se vocês não quiserem mais se manifestar, a gente vai agradecer. Mas a gente vai agradecer o Renan fazendo uma proposta, né? Da gente conseguir marcar aí um seminário presencial da gente, para a gente discutir algumas questões, porque o que você fala é riquíssimo e que tem várias vertentes, né, que a gente pode discutir, e mais do que discutir, eu acho que é abrir possibilidades, né, da gente compreender determinadas questões que são fundamentais para as nossas práticas e para as nossas pautas, né? Então, eu acho que assim, foi riquíssimo. A gente te parabeniza não só pelo seu artigo, como pelo seu estudo e pela sua possibilidade de vir trabalhar mais proximamente com a gente, iluminando os nossos caminhos, né? Então, eu vou agradecer e dizer a todos que estão todos convidados e para a gente pensar de que maneira que a gente pode fazer esse seminário com o Renan, porque eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante, tá? Então, fica nossos Muito agradecimentos para você e nossos parabéns. Muito Muito bom. obrigado. Já topo, já está da minha parte confirmado. Sérgio está falando aqui. Obrigado pela apresentação. Ó, todo mundo agradecendo. Foi muito bom, Renan. Meus parabéns para você. Boa sorte Obrigado, e gente. que fique junto com a gente.